89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:03. Confirmado em João Pessoa, 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. O F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Dia de terror em Brasília. Vândalos bolsonaristas invadem Congresso Nacional, Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. As sedes dos poderes da República foram gravemente depedradas, objetos foram roubados e obras de artes históricas deterioradas. Os militares não conseguiram conter os terroristas e o governador do Distrito Federal pediu desculpas, mas foi punido com 90 dias de afastamento por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Já o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Antes tarde do que nunca, golpistas começam a ser tirados de acampamentos na frente dos quartéis. No Distrito Federal, 1.500 radicais foram detidos e levados para a triagem da Polícia Federal. E há terroristas paraibanos em Brasília. Polícia Federal identifica ônibus aqui do estado na capital federal. E STF manda apreender e encontrar o financiador. A ex-primeira-dama do estado, a jornalista Pamela Bório, participou dos atos. Em João Pessoa, bolsonaristas desmontam acampamento em frente ao grupamento de engenharia após o secretário de Segurança da Paraíba, o delegado Jean Nunes, afirmar que os resistentes poderiam ser presos. Grupo de 30 policiais da Paraíba será enviado para reforçar a segurança de Brasília. O governador João Azevedo afirma que o terrorismo deve ser combatido.
Brasil perde mais um ídolo. Fãs e amigos de Roberto Dinamite se despedem do craque em velório no Vasco. O maior ídolo do Cruz Maltino morreu neste domingo após uma luta contra um câncer no intestino. E na entrevista F5 de hoje vamos receber a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas. E não sai de casa sem saber. Inscrições no concurso da Empresa Paraibana de Comunicação começam nesta segunda-feira. Inscrições seguem até o dia 14 de fevereiro pelo site da organizadora. Ao todo, são 159 vagas disponíveis. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo, e de Petrônio Torres. A reportagem de Tiago Moraes. Produção de Juliana Carneiro. E a edição de Cláudio Limeira. A sonoplastia de Isabela Vilante. E você acompanha o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no É Twitter. só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E acima de tudo, Um debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Cheguei envenenado. Doido pra cuspir fogo, Petrônio Torres. Cuspa. Revoltado, indignado com esses marginais. Vândalos, que coisa de vândalos, são marginais e merecem parar na cadeia. Bandidos travestidos e o pior, travestidos de patriotas, com a bandeira do Brasil nas costas e muitos vestidos com a camisa da seleção brasileira. Bandidos, criminosos, terroristas, nada de manifestantes sérios, manifestantes que querem manifestar por algo, não sai por aí quebrando o patrimônio público, não sai por aí atentando contra a democracia, são bandidos, criminosos, e eu quero ver se ainda vai ter gente com coragem de defender esses bandidos marginais que merecem, repito, parar na cadeia. O que se viu ontem em Brasília chocou não só os brasileiros, mas chocou o mundo pela forma como esses bandidos saíram destruindo, agredindo e, sobretudo, ferindo o Estado democrático de direito do nosso país. Eu repito, eu não acredito que ainda vai ter quem saia em defesa desses bandidos, desses marginais. O F5 hoje vai literalmente dar um F5 e atualizar você, ouvinte, espectador do nosso programa, de tudo que ocorreu em Brasília e de todos os desdobramentos aqui na Paraíba. Vândalo, bandido, criminoso que for partir para uma dessa, o secretário de Segurança já disse, vai parar na cadeia. 12h11, eu tenho que deixar os meus amigos, meus companheiros de programa, minha querida Ju, trazer o boa tarde, porque eu tô literalmente, Pepa Torres, cuspindo fogo, envenenado, pé da vida e doido para ver um monte desses bandidos
por trás das grades. Pepa Torres, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Bela. Boa tarde às popianas, os popianos que nos ouvem, que nos assistem. Rapaz, olha, 3 imagens. Foi nosso amigo Elton Farias que fez uma postagem no Instagram que simboliza o que foi o dia de ontem, para desmascarar esses canalhas e essas canalhas que fizeram ontem em Brasília. Deus, a imagem de uma cruz que estava no Congresso, uma cruz com Jesus, uma imagem, obviamente, no chão, Fabão. Pátria, o brasão da República numa cadeira arrancada do STF. O brasão da República, o símbolo maior da pátria ao lado da nossa bandeira. E família, um desses canalhas baixou a calça e ensinou que fosse fazer cocô em um ambiente do Palácio do Planalto. Então tá aí, ó, Deus, pátria e família. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Precisa agora aprender quem financiou essa sacanagem. Quem financiou essa baderna. O Anderson Torres, é isso? É Anderson Torres o sobrenome dele? Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça. Isso, e o ex-secretário de Segurança. Isso, foi de Anderson Torres. Que foi decretada a prisão dele, que está lá nos Estados Unidos. Isso. Que já estão pedindo que ele entre na lista da Interpol de foragidos. E como os Estados Unidos têm acordo de extradição com o Brasil, Anderson Torres pode desembarcar nos próximos dias aqui no país com algemas. Pois é, minha gente, boa tarde. Cadê a vinheta, Ju? Mesmo todo mundo pé da vida, tem que soltar a vinheta. Solta a vinheta dela, Isabela. Será que cabe hoje essa vinheta de samba? Ô, minha gente, queria estar sambando hoje, queria que estar falando do meu final de semana, que foi leve, foi de boa, foi alegre. Aí chega no finalzinho do domingo, na tarde do domingo, a gente se depara com mais uma situação e, sinceramente, meus amigos, foi uma tragédia anunciada, estava sendo anunciada há muito tempo e foi gestada há muito tempo. E não há como dizer que o governo do Distrito Federal estava alheio a tudo isso. Foi uma manifestação, foi um ato terrorista largamente difundido e organizado nas redes sociais. Foram vistos os ônibus chegando à capital federal, os militares que estavam lá para conter qualquer possibilidade de ato desse tipo, que já estavam sendo anunciados há muito tempo, viu? O alarde estava sendo feito há muito tempo. Eles, ao invés de conter o avanço daquelas pessoas que chegaram nos ônibus, eles escoltaram as pessoas e as acompanharam até as sedes dos três poderes. As pessoas foram chegando lá em multidões, a quantidade de ônibus que estava chegando na capital era atípica e não foi feito absolutamente nada. E, sinceramente, eu acredito que não só houve leniência por parte do governo do Distrito Federal, como houve conivência, houve participação, sim, do governo do Distrito Federal. O governador, o que foi afastado agora por 90 dias, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, ele não é bobo, ele não é inocente, ele não é ingênuo, ele sabia do que se tratava e sabia o que estava sendo calculado, planejado, articulado há muito tempo. Hoje, os QGs que estão aí distribuídos em todo o país estão sendo desmontados. E aí a gente pergunta, se foi desmontado agora, a determinação partiu e a destituição, a destruição, o desmonte desses acampamentos foi feito agora a toque de caixa, por que ele não foi feito quando deveria ter sido feito? Esperou ter sido gerado tudo isso, chegar ao ponto que a gente chegou? A gente hoje é vergonha internacional. Nós somos capa dos maiores jornais do mundo inteiro como ataque à sede do poder supremo do Brasil, dos três poderes supremos do Brasil. Foram destruídos, atacados, nossa integridade foi violada. E isso tudo foi gestado, foi gerado, foi articulado e houve sim conivência por parte do governo do Distrito Federal. E a gente precisa saber até que ponto isso está entranhado em todas as forças policiais distribuídas no Brasil inteiro e, inclusive, nas Forças Armadas, porque há relatos de que os militares ontem, no Distrito Federal,
tentaram evacuar os manifestantes, os terroristas, que são terroristas, e o Exército criou um cordão de proteção. Integrantes do Exército também estão coniventes. Inclusive, há um militar que faz parte do alto escalão da Marinha Brasileira participando dos atos. Devidamente identificado, devidamente, esperamos, punido. Não sei se foi ainda, mas foi identificado. E sabe-se que ele estava ontem nos atos terroristas de Brasília. Então, se os acampamentos estão sendo destruídos hoje, por que eles não foram destruídos semana passada? Por que eles não foram destruídos assim que foram montados? Porque há conivência. Não houve só leniência, há conivência. Há conivência. E, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave, por sorte do destino, assim como aconteceu a sorte lá de ter sido removida uma bomba que foi amarrada a um caminhão-tanque ao lado do aeroporto de Brasília, que podia ter matado centenas de brasileiros. Algum avião decolando ou aterrissando, enquanto um daqueles caminhões passava, e que, por sorte, o motorista percebeu que havia uma banana de dinamite acoplada a um caminhão cheio de diesel, e arrancou a bomba e jogou na rua, porque ali o risco de ter acontecido uma das maiores tragédias foi evitada por sorte. Assim como ontem não aconteceu algo pior, com vítimas fatais, por sorte. Enfim, eu ainda estou concatenando aqui meus pensamentos, as minhas ideias, a minha indignação, porque eu acho que o Brasil perdeu a capacidade de se indignar. Sinceramente. O Brasil perdeu a capacidade de se indignar. E eu acredito, inclusive, que vocês discordem de mim nesse ponto, que muitos dizem o seguinte: os que participaram daqueles atos são bolsonaristas radicais. Minha gente, os bolsonaristas, que hoje ainda são bolsonaristas, são radicais. São radicais. É repetitivo você falar bolsonarista radical, porque os bolsonaristas são radicais em sua essência. O cara, quando se apresentou à população brasileira e quando arregimentou a quantidade de seguidores que hoje tem, ele foi elogiar torturador. Ele foi dizer que as minorias tinham que se curvar às maiorias. Todo mundo já sabia quem era Bolsonaro. As pessoas votaram em Bolsonaro, não apesar das falas dele, mas votaram nele justamente por quem ele é. Não foi apesar dele, não. Foi por causa dele, por causa de quem ele é. O bolsonarista é, em sua essência, vândalo e terrorista, porque ele prega isso desde que se apresentou à população brasileira, e as pessoas fingem que não querem ver. Enfim, minha gente, acho que já me alonguei demais. Toma uma aguinha para relaxar, Ju. Vou tomar um cafezinho, porque eu preciso soltar essa adrenalina aqui. E olha, parece até piada. Parece até piada o que eu tô lendo aqui no portal de notícias UOL. Esses bandidos, esses marginais, meu amigo deputado federal Cabo Gilberto tá com uma tese agora, né? Enquanto eu dizia que eu tinha certeza que ninguém ia aparecer para defender o que aconteceu em Brasília, me mandaram aqui o Instagram de Cabo Gilberto e de Nilvan Ferreira, que foi candidato a governador aqui na Paraíba pelo partido de Bolsonaro. E eles estão dizendo, Pepa, Juliana, que o que aconteceu ontem em Brasília foi a ação de infiltrados. Era o povo da esquerda que estava lá dentro para fazer aquela zoada. Ô, Cabo Gilberto, Pamela Bório foi candidata a deputada federal apoiando quem? Hein, Cabo Gilberto? E Pamela Bório tá lá, tá em um dos sites que abriram aí na internet para identificar os criminosos. Aparece lá Pamela Bório. Estão até me perguntando se ela já foi presa. Ela foi presa, ela tá presa, tá? Não tenho essas informações ainda, tem gente viu? me perguntando se ela tá presa. Ela foi identificada e o rosto dela tá sendo veiculado assim repetidamente na imprensa nacional. Vamos ligar para Cabo Gilberto, que eu quero saber se... Ô, Cabo Gilberto, Pamela Bório é de esquerda? Porque Cabo Gilberto tá dizendo, estão me passando aqui no Instagram dele, o Cabo Gilberto tá dizendo que todos os vândalos precisam ser identificados e punidos. Não podem ser seletivos e punir todos que ali estavam, uma vez que há provas demonstrando que haviam infiltrados naquela manifestação. Manifestação não, Cabo Gilberto! Ali não é manifestação não, deputado Cabo Gilberto! Aquilo é ato terrorista! Aquilo é coisa de bandido, de criminoso, Cabo Gilberto! E eu tô achando engraçado, eu acabei até passando batido,
Petrônio, eles chegaram, esses marginais, esses criminosos, essa turma chegou lá na Polícia Federal cantando o hino nacional. Esses patriotas de meia tigela, esses bandidos, Cabo Gilberto. Não venha defender esse povo não, Cabo Gilberto. Não venha defender não. Dizer que ali tem infiltrado, Cabo Gilberto. Porque Dona Pâmela Bório não é de esquerda não, Cabo Gilberto. E ela tá lá, a fotografia dela tá estampada na lista de criminosos. E vai se descobrir mais. Porque teve outros que saiu aqui de João Pessoa, Pepa. Tem até gente desaparecida. Aí tá Cabo Gilberto e Nilvan Ferreira dizendo o seguinte, que foram infiltrados. Pessoas da esquerda ali. Nilvan ontem fez uma postagem no Instagram parabenizando, dizendo que queria inclusive estar lá. Depois viu a bobagem que fez, apagou a postagem e veio com essa outra postagem. É lamentável como um cara que eu gosto, você também gosta muito dele, Nilvan Ferreira. Meu amigo, gosto de Nilvan. Apoiar uma barbaridade daquela ontem, Nilvan. Nilvan chegou a postar, não foi? Ele disse que queria estar lá, parabenizou, ele disse que queria estar lá. Meu Deus do céu, olha só, lendo aqui as informações, vamos tentar se organizar, porque a gente fica tão pé da vida, e eu quero também a participação dos nossos ouvintes, dizer o seguinte, viu, em relação à Paraíba, a gente está tentando, né, Ju, um contato com o secretário de Segurança, o delegado Jean Nunes, que hoje pela manhã, talvez ainda esteja ocorrendo, Pepa, uma reunião. Houve, né? Não sei se está acontecendo ainda, mas... Com os comandantes, a Força de Segurança... Comitê de crise. E Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Exército, Corpo de Bombeiros outros integrantes da Força de Segurança. E ele, que está comandando essa reunião, falou um pouco com a imprensa e disse o seguinte, e a gente está tentando um contato para ouvir aqui de viva voz. Disse o secretário Jean Nunes, aspas para ele, em relação a os bolsonaristas acampados ali no agrupamento de engenharia em João Pessoa. Aspas para Jean Nunes. Haverá a prisão em flagrante daqueles que ainda estiverem descumprindo. Serão levados para a Central de Polícia para abertura de procedimento pela Polícia Civil ou para a Polícia Federal, a depender do que for encontrado. Faz muito bem. Eu e Petrônio Torres participávamos agora há pouco de um evento com o governador João Azevedo, e o governador João Azevedo, inclusive a gente vai já, Ju, soltar a fala dele, já mesmo, o governador deu a dica, né, Pepa? Deu a deixa. Não vai haver complacência com essa turma que partir para insistir em ficar badernando em frente do quartel do grupamento de engenharia aqui na capital. Pepa, vamos fazer logo o seguinte, deixa eu soltar logo o que disse o governador João Azevedo. Fábio, em relação a Nilvan, tá aqui no blog da nossa colega Rejane Negreiros e Juliana Teixeira, Políticas por Elas, Brasília, abre aspas, a postagem de Nilvan, Brasília, 8/1/2023, o povo tem força e não vai aceitar a morte da nossa liberdade. Aí eu disse que a palavra tinha sido Nilvan, mas na verdade foi uma seguidora que colocou, abre aspas, queria eu poder estar lá também. E outra comentou, Supremo é o povo lutando aqui e lá em Orlando, ele se referindo ao presidente. Eu sei que Nilvan apagou, né? Eu li no blog de Maurício Júnior que ele apagou a postagem, né? Essa postagem ele apagou. Ele apagou. Vamos fazer o seguinte, Isabela, vamos soltar aqui o que o governador João Azevedo disse há pouco lá no Teatro Paulo Pontes, governador que reuniu a imprensa, auxiliares, para meio que fazer uma prestação de contas, né, Pepa? Fazer uma prestação Fez um balanço dos seus 4 anos de gestão, divulgou, apresentou uma revista. Pepa, inclusive, eu queria que tu, daqui a pouco pegasse essa revista, Pepa. Tá no carro. Falar aqui.
Cabo Gilberto, ele está à disposição para falar com a gente vai ligar para ele. Eu disse que vai ligar do seu número agora, viu, Fábio? Pode ligar para ele, que ele vai participar ao vivo. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o governador João Azevedo, depois em seguida a gente fala com o deputado Cabo Gilberto. Governador João Azevedo, falando há pouco no Teatro Paulo Pontes do que aconteceu ontem na capital federal. Ontem em Brasília precisam estar sobre a ótica mais dura possível da nossa justiça, para que verdadeiramente os responsáveis por todos aqueles atos de terrorismo sejam devidamente punidos e colocados e responsabilizados. A democracia não pode aceitar de forma nenhuma aceitar aquilo que aconteceu ontem em Brasília. Não só a depredação de bens públicos, de patrimônio público, de obras de artes que jamais poderão voltar a ser, mesmo que sejam recuperadas, mas nós sabemos que ficarão sempre as marcas do vandalismo naquelas obras, mas acima de tudo, porque houve ali uma agressão real à democracia, às instituições que mais representam a nossa democracia. Foram agredidos de uma forma muito forte o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. Essas instituições representam verdadeiramente os sustentáculos da democracia. E nós não podemos, sob hipótese nenhuma, concordar, nem tampouco fazer de conta que foi um simples ato de protesto. Fazer protesto deve, sempre que se for necessário, acontecer com o devido respeito. Com o devido respeito às instituições, com o devido respeito ao patrimônio público, que é o que é estabelecido pela nossa Constituição. Então nós deveremos, sim, todas as vezes que discordarmos de um ponto, qualquer que seja, apresentar os nossos protestos, as nossas constatações, mas jamais, no nível do que nós vemos ontem. Foi desrespeitoso, foi ofensivo, foi agressivo, foi violento com a democracia. E a democracia não pode pactuar com isso. Por isso que as medidas que acontecerão ao longo desses próximos dias serão todas, desde o governo do estado da Paraíba ao país inteiro, notas têm saído de repúdio àqueles atos. Entretanto, mais do que notas, as ações acontecerão verdadeiramente. Não ficarão apenas nas notas. Ontem tivemos reunião do Fórum dos Governadores do Brasil, ontem tivemos reunião com os governadores do Nordeste. Estamos disponibilizando forças policiais de todos os estados do Brasil para mandar para Brasília, para montar uma estrutura verdadeiramente que possa dar resposta a qualquer outra tentativa de movimento nessa direção. Estarei saindo logo após esse ato para Brasília, onde teremos uma reunião com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, com a Presidência da República, todos os governadores do Brasil, para que a gente possa demonstrar mais uma vez o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade, e fazer com que se entenda definitivamente que uma eleição que nós tivemos, que foi dura, disputada, mas foi feita à vontade do povo, e a vontade do povo tem que ser respeitada. É isso que precisa ser compreendido. É isso que precisa ser compreendido por uma minoria, porque é uma minoria que não aceita de forma nenhuma o resultado das eleições. E o pior é que pessoas que se elegeram dentro desse mesmo processo incentivam exatamente o contrário. O que é mais triste para a democracia. Pessoas que se utilizaram de um processo de eleição e que se colocam, às vezes, incentivando esse tipo de movimento. É contra tudo isso que nós vamos ter que lutar, e lutar muito, para fazer com que a gente permaneça
com a liberdade de ir e vir, com a liberdade de poder realizar eventos como esse, com a liberdade de poder nos expressar da melhor maneira possível. E faremos isso. Estaremos todos muito alertas para que a gente não dê nenhum passo em direção a um retrocesso que todos nós já conhecemos e os males que trouxe a esse país. Então fica aqui a minha primeira fala, principalmente dessa busca de encontrar os caminhos que nós acharemos com certeza com a unidade de todos para que a democracia se estabeleça. Uma democracia que sofreu muito nesses últimos 4 anos, que os conceitos foram colocados, muitos, por terra abaixo, e que a gente tem que resgatar e reconstruir. Essa reconstrução é um trabalho de cada um de nós e faz parte da nossa vontade de continuar contribuindo com esse país. Então, pode ter certeza, os senhores e senhoras que aqui estão, que a Paraíba vai começar a realmente tratar da pauta da forma que ela precisa ser tratada. Muito bem, esse foi o discurso do governador João Azevedo, tratando desse assunto agora há pouco. O Pepa deixou muito claro que aqui na Paraíba a democracia será defendida pelo governo do estado. Pepa. Defendida, Fabão, custe o que custar. O governador João Azevedo disse que vai sim atender às determinações do STF, especificamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vai, já foi iniciada essa instalação do comitê de crise, já teve reunião acontecendo, como já dissemos aqui, hoje pela manhã, envolvendo as polícias civil, militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Exército, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e demais membros do governo do estado, para que esses acampamentos, essas barracas que estão na frente do grupamento de engenharia e construção comecem a ser desmontadas. E quem resistir vai para a cadeia. Quem for desobediente vai para a cadeia. Muito bem, são 12 horas e 34 minutos. A gente está na ponta da linha com o deputado estadual. Estadual. Federal, estadual ainda, né? Até o dia 31. Até o dia 31. Federal, logo, lá em Brasília, o deputado federal Cabo Gilberto. Deputado, obrigado pela sua participação, gentileza de ter nos atendido. E a minha primeira pergunta vai direto ao deputado Cabo Gilberto. A gente trouxe há pouco algumas postagens suas nas redes sociais, deputado. E eu queria logo lhe perguntar o seguinte: qual a prova que o deputado Cabo Gilberto tem para apontar infiltrados como os responsáveis pelo aquele terrorismo que a gente viu ontem na capital federal, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rui Dantas, Petrônio, a todos os ouvintes. É só observar os vídeos que estão em todas as redes sociais de pessoas infiltradas, inclusive os próprios patriotas conservadores prenderam vários infiltrados e entregaram à polícia. Eu repudio todo ataque de violência, eu não compactuo com a depredação do patrimônio público, sempre fui contra e sempre serei, porque a democracia exige o respeito às instituições e o respeito à legislação. Eu solicito a todas as autoridades que identifiquem os culpados, quem depredou o patrimônio público e que sejam punidos no rigor da lei. É assim que eu me manifesto já por diversas vezes. Agora, observando direitinho o que realmente aconteceu, vendo os vídeos, foi uma depredação enorme e esses vândalos precisam ser identificados e punidos. É o que eu desejo. Boa tarde. Por exemplo, hoje pela manhã o governador já anunciou que vai cumprir a determinação do STF em retirar os manifestantes de frente do quartel, no caso aqui em João Pessoa, do grupamento de engenharia. Acerta o STF, na sua opinião, deputado? Não acerta, como o STF vem errando bastante. E essa explosão social, essa revolta da população, que, repito e insisto, tem que ser de forma democrática, civilizada, sem violência ou grave ameaça, porque fere o Estado democrático e direito. Agora, obviamente, a Suprema Corte do nosso país tem uma responsabilidade enorme, porque todos sabem os vários artigos da Constituição que foram rasgados ao longo dos últimos anos
o ordenamento jurídico brasileiro foi destruído, o devido processo legal não é respeitado, então automaticamente as pessoas protestam por conta disso. E mandar parar movimentos que estão sendo ordeiros, aqui na Paraíba nunca teve nenhuma depredação do patrimônio público pelos conservadores, e em vários outros estados. Então eu entendo que é uma decisão equivocada. Agora, obviamente, eu sou totalmente contra todo o ato de violência. Quero deixar claro isso aí, para não entenderem que eu estou defendendo violência. Deputado, então, em suma, o senhor repudia o que aconteceu ontem em Brasília? Perfeitamente. Basta observar as nossas redes sociais, depois que eu vi, obviamente, o que realmente aconteceu, repudio totalmente. O que deveria ter sido feito? Movimentação pacífica, como sempre ocorreu, desde 2013. As manifestações pacíficas, que ocorreram, multidões foram às ruas, sem quebrar um copo sequer. E quebrar patrimônio público, destruir, até porque quem vai pagar somos nós mesmos, esse prejuízo. Então, eu sou totalmente contra esses atos de vandalismo. Agora, Cabo, o senhor falou que é contra, por exemplo, desmontar as barracas que estão aqui em frente ao agrupamento de engenharia, até porque não teve depredação do patrimônio público, mas já teve várias cenas de violência, com motorista de ônibus, uma mulher foi agredida ao passar no seu automóvel porque estava com uma bandeira, uma faixa de Lula, enfim, não vem ao caso, a agressão é agressão. E ontem ficou comprovado, aliás, anteontem, que saiu ônibus de João Pessoa, com inclusive alguns integrantes que fazem parte desse manifesto aqui em frente ao grupamento, foram para o evento em Brasília. Não é um núcleo, uma célula do que aconteceu lá em Brasília, não? Os que estão aqui também não, Cabo Gilberto? Por isso que eu tive cuidado para falar anteriormente, identificados. Obviamente, vai ônibus de todo o Brasil para as manifestações. Na Paraíba não seria diferente. Toda manifestação que tem em Brasília, eu já participei de várias, nunca quebrei nada, sempre protestando de forma pacífica, ordeira, como a nossa Constituição garante. Como eu falei anteriormente, eu não passo a cabeça na mão de ninguém. Quem errou, que seja punido com rigor da lei. É isso que eu defendo. Agora, obviamente, eu continuarei protestando, continuarei lutando contra um governo ilegítimo que foi eleito de forma que as eleições foram terminadas. A própria justiça ajudou um dos candidatos quando deixou ele participar das eleições. Isso é fato, independentemente de eu apoiar lado A ou B. Então eu vou continuar defendendo protestos civilizados, ordeiros e democráticos. Não os de ontem, que foi vandalismo e que sejam punidos com rigor da lei. Acrescentando rapidinho essa pergunta de Petrônio Torres, havia informações já internas de que, sim, as pessoas pretendiam chegar a Brasília e fazer a invasão de alguns órgãos públicos. O senhor teve conhecimento, ouviu falar, viu alguma mensagem nesse sentido? Sabia de alguma articulação nesse sentido? De forma alguma. O que eu observei nas redes sociais eram que iriam parar Brasília de forma pacífica, protestando, como sempre protestaram todo esse tempo. Mas não que iam quebrar patrimônio público. Isso aí é ilegal, isso aí é terrorismo, isso aí é vândalo. E, como eu falei já por diversas vezes, nas redes sociais e aqui e nas demais emissoras de comunicação do Estado da Paraíba, precisam ser punidos e identificados. Deputado Cabo Gilberto, eu aqui no programa eu já disse várias vezes, já deixei várias dicas. Por que os insatisfeitos? Porque eu não consigo entender, viu, deputado, data vênia a sua fala. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma eleição contra Lula. Aceitou participar do jogo. E agora ficar contestando, eu até brincava quando o Brasil perdeu aqui para a Croácia, todo mundo ficou pé da vida. E a gente ia lá para a sede da FIFA protestar. O Brasil não participou do jogo, não sabia que ter disputa de pênaltis. Mas a minha pergunta é no outro sentido. Esse povo está protestando pelo quê, deputado Cabo Gilberto? Porque a gente já tem um governo já empossado, ministros trabalhando. Ontem mesmo o presidente Lula foi a Araraquara, ver a situação lá das enchentes. Está se protestando pelo quê? O que é que vocês que contestam o resultado das eleições, vocês querem o quê de verdade? Ô deputado, e só adendando a pergunta de Fabão, esses movimentos, esses núcleos por todo o país que estão instalados na frente dos quartéis, pedem intervenção militar. A intervenção militar é golpe de Estado. O senhor é a favor disso também, deputado? De forma alguma, já deixei claro que não sou a favor de nenhuma intervenção militar, até porque a nossa legislação não defende e não tem amparo jurídico. Eu defendo a Constituição. Eu estudei bastante, sou bacharel em Direito, tenho formação militar, mas não defendo nenhum tipo de intervenção
que vadem contra a nossa Constituição. O que eu defendo lá atrás era o artigo 142, até porque para garantir a lei e a ordem. E respondendo Fabão, o que aconteceu, Fabão? Temos que explicar à população o que aconteceu do início. Tivemos o jogo, como o senhor bem falou, de fato, o presidente Bolsonaro participou do jogo, tudo bem. Mas o jogo, amigo, teve um juiz parcial. Aqui vamos esquecer que eu defendo lado A, lado B, que minha ideologia é conservadora, é progressista, é esquerdista, é direitista. Vamos esquecer isso aí. Vamos aos fatos. Os fatos é que tivemos um candidato que foi descondenado pela Suprema Corte Brasileira através de uma manobra. Ele foi condenado em 3 instâncias da Justiça Brasileira, por unanimidade. Unanimidade. Não agora, porque a gente não tem a quem recorrer. O ministro Alexandre de Moraes mete a caneta e a gente não tem a quem recorrer, vai recorrer ele mesmo. Sérgio Moro foi parcial, Sérgio Moro foi errado. Mas recorreram ao TRF4 e ao STJ e ao próprio Supremo Tribunal Federal, Fabão. Veja só, mais uma vez eu insisto, esqueçam que eu defendo lado A ou B. Daí, o próprio juiz, em diversas manifestações, foi totalmente parcial a favor de um dos candidatos. Então, eu não contesto aqui o resultado das urnas, porque, obviamente, o ex-presidiário teve maioria de mais de 2 milhões de votos. Mas o sistema eleitoral, da forma que ocorreu, foi contaminado, Fabão. Isso é fato. Isso é fato. E, obviamente, a população que perdeu as eleições, viu o que aconteceu e não aceita o resultado desta forma que ocorreu. Ora, o Congresso autorizou o voto impresso auditável, Fabão. Está lá na lei, derrubou o veto de Dilma Rousseff. E o que foi que aconteceu? A Suprema Corte foi lá e interferiu. A Suprema Corte interferiu legislando que não pode mudar as regras do jogo no decorrer da partida. Foi isso que aconteceu ou não? A Suprema Corte agiu diretamente e tem uma responsabilidade enorme pelo que está acontecendo em todas as manifestações pacíficas que eu defendo. Não as de ontem, que foi vândalos, terroristas, precisam ser identificados e punidos com rigor da lei. O deputado Cabo Gilberto, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que o senhor responda com total sinceridade, do fundo do seu coração. O senhor acha que a justiça puniu para um candidato, né? O senhor acabou de dizer, puniu, o senhor até chama Lula de ex-presidiário, mas também o senhor não cita que o presidente do seu partido é um ex-presidiário, Valdemar da Costa Neto. É do seu mesmo partido, é o presidente do seu partido, que também é um ex-presidiário, Valdemar da Costa Neto. Mas a minha pergunta é essa: o senhor acha que a justiça foi complacente com Lula? E o que dizer das PECs eleitorais do governo Bolsonaro, que distribuiu dinheiro para todo mundo aí, aumentou o auxílio emergencial, faltando 4 meses para as eleições, diminuiu o preço do combustível, saiu dando auxílio emergencial para um monte de gente, mais de 2 milhões só no período eleitoral. O senhor acha que a justiça também não foi complacente com o presidente Jair Bolsonaro, deputado? De forma alguma, porque o Congresso aprovou, tá lá na legislação, Fabão. O Congresso aprovou, o senhor manda BEC, o Congresso aprovando, tá regular, não tem nada de errado. E com relação ao presidente do partido, eu falei isso aí várias vezes em todos os meios de comunicação. Houve um mensalão, então o PT é corrupto, já que houve mensalão e ele foi punido e condenado, e pagou a sua conta na justiça. E eu falei por diversas vezes, onde o presidente escolhesse um partido, seria alvo de denúncias, de convergências, de divergências, faz parte, né, natural da democracia. Eu respondo por mim. Agora, o que o presidente fez, se ele tivesse usado a máquina, como o chefe do executivo usa, Fabão, primeiro que ele não fez acordo nenhum com a imprensa. A grande imprensa brasileira era pau nele 24 horas por dia. O senhor sabe disso, Fabão. O Rodrigo Maia, 2 anos como presidente, boicotou a nação brasileira. E o presidente foi lá, fez o auxílio emergencial, o maior programa emergencial da história do país, e, obviamente, ajudou quem mais precisava. Se ele tivesse usado a máquina, ele não teria perdido a eleição, Fabão. Esse é o meu ponto de vista. Deputado Cabo Gilberto, obrigado demais pela sua participação aqui no F5. Só mais uma última perguntinha pro Cabo. O senhor, como é militar, Cabo, o senhor sabe do trâmite, sabe como funcionam as coisas no mundo militar, dentro dos quartéis. Na sua opinião, houve negligência do governo do Distrito Federal? Negativo. Eu estava lá no dia 12, acompanhei tudo atentamente, a polícia agiu de forma rápida, eficaz. Agora, quem fala, meu grande Petrônio, eu observando os políticos falarem lá em Brasília, aqui na Paraíba, não tem o mínimo conhecimento de distúrbio civil. A polícia agiu, fez o que podia, era muita gente. E a prova disso é que em poucas horas
a polícia reconquistou o espaço que foi ora depedrado e ora invadido pelos manifestantes. Não houve complacência nenhuma. E eu entendo também que o afastamento do governador, inclusive que eu discordo de vários pontos dele, principalmente na pandemia, o governador do Distrito Federal, no meu entendimento, foi inconstitucional. Por quê? Porque cabe ao STJ afastar governo, não ao Supremo Tribunal Federal. E não tem prova nenhuma que o governador agiu de forma dolosa. E o governador que é de outro partido, que eu repudio também, para o senhor ter ideia. Que o meu comentário é democrático, é civilizado. Eu discordo do afastamento do governador, sem nenhuma prova de que o governador agiu para deixar o patrimônio público ser depedrado. O que ele podia fazer, ele fez, exonerou imediatamente o atual secretário, já nomeando outro, e foi afastado, eleito democraticamente, Petrônio, de uma canetada, Petrônio. É complicada essa situação. Então, precisamos estabelecer a democracia no nosso país e, principalmente, que os poderes funcionem de forma que a Constituição determina, não de forma que é outra, quando existe apenas um poder mandando na República Federativa do Brasil. Isso é um fato, meu grande Fabão, que eu tenho o maior respeito pelo senhor. A gente discorda de alguns pontos, mas respeitamos sempre no limite democrático. O que está acontecendo hoje no nosso Brasil é algo seríssimo. Estamos num estado de exceção, onde um poder manda mais que os outros, e a Constituição não permite isso. São fatos. Aqui esqueça que eu defendo A ou B. Deputado, obrigado demais. Só a última pergunta agora, eu prometo que a última o senhor aproveita e se despede. Eu estou à disposição dos senhores a tarde toda, meu amigo. Deixa eu lhe perguntar, o senhor acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro corre risco de ser preso? Por isso, muita gente acha que ele fugiu, outros dizem que ele foi descansar, ele está fora do Brasil? Ele volta ao país, deputado? Veja só, hoje qualquer pessoa pode ser presa, porque não existe mais ordenamento jurídico brasileiro, não existe mais devido processo legal, inclusive vários jornalistas estão sendo ceifados o seu direito de fala, sendo perseguidos, sendo presos, sendo asilados. Jornalistas, vejam só que situação. Mas como são defensores dos conservadores, da direita brasileira, automaticamente eles são tidos como blogueiros, bolsonaristas, para criar narrativa e automaticamente aceitarem esse processo totalmente ilegal de forma pacífica. Então, hoje, qualquer pessoa pode ser presa, amigo. Não existe mais Constituição brasileira, não existe mais ordenamento jurídico brasileiro, devido processo legal, que tanto é debatido, democracia, Estado de Direito. Então, qualquer pessoa pode ser presa. E eu não duvido que eles queiram prender o presidente, não só por isso, como diversos fake news, ataques que dizem antidemocráticos, mas quem foi atacado duramente os 4 anos foi o presidente. Eu pergunto aos senhores e à população brasileira e paraibana, qual foi o artigo da Constituição que o presidente rasgou? Me diga só um, que eu renuncio meu mandato amanhã de deputado federal. Ele não rasgou um artigo da Constituição, diferentemente da Suprema Corte Brasileira, que rasgou o artigo 1º, artigo 5º, 53, 84, 86, 129, veja só que gravidade, Fabão. O Ministério Público hoje no Brasil não existe mais. É só a Suprema Corte que decide o que vai fazer, sem a participação do Ministério Público. E não é assim que determina o nosso ordenamento jurídico. Então a situação é muito grave, em estado de exceção, tudo pode acontecer. Deputado Cabo Gilberto, obrigado. Tenha cuidado com o Alexandre de Moraes, com o Xandão, viu? O homem tá com a gota, viu? Tenha cuidado. Vejam só, os nossos posicionamentos são todos dentro da legalidade, respeitando todas as autoridades. Agora, obviamente, eu não posso me calar porque vem acontecendo no Brasil já nos 4 anos do governo Bolsonaro e principalmente agora. Mas, repito, deixo claro aos senhores jornalistas, à imprensa paraibana e a toda a população brasileira. Sou totalmente contra atos de vandalismo, terrorismo, que paguem, sejam identificados e punidos com rigor da lei para servir de exemplo. Valeu, deputado. Obrigado. Sucesso em Brasília. O deputado toma posse dia 1º de fevereiro, né, Pepa? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Obrigado, deputado Cabo Gilberto. A gente tem que ir pro intervalo comercial. Já estamos atrasados. Já tá na linha ainda? Não, já. Antes da gente ir pro intervalo rapidinho. Tem uma eleição, né, dia 1º. Tem um candidato do carro.
Acho que o PP onde deu chegar para lá no PL, né? Foi, né? Como o deputado bem falou, ele é a favor dos trâmites legais e do procedimento jurídico correto. Eu acho que um dos caminhos que os bolsonaristas deveriam ter exigido desde o princípio é que, desde o julgamento do ex-presidente e hoje presidente novamente Luiz Inácio Lula da Silva, os trâmites deveriam ter sido cumpridos corretamente para que ele, como querem os bolsonaristas, não pudesse participar das eleições. Mas como o processo foi contaminado, não seguiu os trâmites ordeiros como deveria ter sido, aconteceu o que aconteceu. Então, tudo foi contaminado desde sua raiz. É verdade, Ju. São 12h51, a gente extrapolou o horário comercial, a gente precisa cumprir o nosso break. Na volta tem o deputado Valber Virgulino, né? Também falou aqui a gente está tentando um contato com o secretário Jean Nunes, estamos tentando um contato também com o jurídico da Paraíba, Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça da Paraíba, para a gente também ouvir as opiniões dessas personalidades, porque é de fato o principal assunto do país e, pasmem, no mundo, os atos terroristas ontem na capital federal. 12h52, Bela, antes do intervalo, deixa eu dar 2 recadinhos aqui para os nossos ouvintes. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle, sim! 12h52 na Paraíba, meu amigo, minha amiga, descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o meu amigo Cícero, anota o telefone do homem da Boa do Brejo, 98801-3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça aqui é nossa. Boa do Brejo Bela é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h53, o intervalo é rapidinho, a gente volta já com muitas informações sobre o que aconteceu ontem em Brasília e também vamos falar da grande perda para o futebol. O craque Roberto Dinamite, infelizmente, perdeu a vida. 12h54, a gente volta já. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Você bem sabe que eu não lhe prometi uma vida. Sábado, 21 de janeiro, no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos, numa noite especial do seu verão. Só você não vê. Show de abertura, Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Vem meu povo, que é barato, é qualidade.
qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. O show mais esperado do verão. Decida! Zezo e Beto Barbosa, 14 de janeiro, no Clube Cabo Branco. Abertura com Léo Barreto e Felipe Rossi. Zezo e Beto Barbosa. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Tem uma carta pra lembrar. Informações 3031-5948. E nenhum Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h58. Quer mostrar uma foto do final de semana, meu filho? Aqui, olha os olhos, olha os olhos. O meu. Olha, Tô ótima. Olha o lúcido. Olha o meu, olha o meu. Quem tava mais bicado Aí foi o clique que foi inconveniente. São 12 horas e 58 minutos na Paraíba. A gente tem outros assuntos para comentar, mas só uma informação que está aqui postada agora no site paraibajá.com.br, Pepa, Ju, ouvintes do F5, a suplente de deputado federal e ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, ela que é do PSC, Partido Social Cristão, excluiu seu perfil no Instagram após sua participação nos ataques terroristas em Brasília, ontem, ganhar a mídia e as redes sociais. O Paraíba já trouxe em primeira mão a participação da jornalista junto com seu filho de 12 anos, fruto do relacionamento com o ex-governador Ricardo Coutinho. Pamela também foi exposta com a sua foto e usuário do Instagram no perfil Contra Golpe pelo Brasil. Contra Golpe Brasil, o nome do Instagram, que está expondo participantes de atos terroristas na capital federal. Eu entrei nesse Instagram, viu? E eu vou dizer, esse povo da Paraíba gosta muito de moer, viu Juliana? Eu tava vendo agora nesse Instagram, rapaz, a foto de Pamela tem mais de 6 mil comentários. As outras pessoas, Pepa, que estão lá expostas nesse site, 750 comentários. Agora aqui a de Pamela Bório tem mais de 7 mil comentários nesse Instagram Contra Golpe Brasil, que tem a foto de muita... Ju, tem muita gente idosa, viu, Ju? Acompanhando, tem muita gente idosa. Pois é, rapaz. Muita gente. Agora, o que chama a atenção aqui nos comentários de Pamela, viu, Pepa? Cadê a foto, hein, Isabela? Tu tá Tava na tela até agora, acabou de sair. Viu, Pepa? Muita gente... Volta aí. Muita gente comentando a sobrancelha da ex-primeira-dama, viu? O que é que tem essa? Cadê, Ju? Bota, ó, muita gente comentando aqui, tal, tirando onda. Parecendo com o Pablo Vittar. Antes fosse o problema, né? Não é, meu Deus. Parecendo com o Pablo Vittar. Enfim, Pamela Bório acabou apagando sua conta no Instagram. Aliás, a Meta, é Meta o nome da empresa, não é isso? A Isso. proprietária do De Zuckerberg. WhatsApp
e também do Facebook, também do Instagram, Isso. Já está atuando desde as primeiras horas de hoje contra mensagens de cunho terrorista, de cunho antidemocrático, que estão sendo repassadas em grupos de WhatsApp e em outras redes sociais que a empresa administra. Aproveitando esses perfis... Está cumprindo o que pediu o STF. Aproveitando esses perfis, Fábio, rapidinho, esse é um dos perfis utilizados por pessoas que estão querendo identificar e ajudar o Ministério da Justiça a identificar os terroristas que estiveram ontem depredando o poder público em Brasília. E aí muitos deles têm a foto, o nome e a identificação. Quem conhecer alguém, que souber que foi para o ato, ajuda aí a identificar. E aí existe um canal oficial criado pelo Ministério da Justiça, que é o e-mail. O e-mail é o seguinte, minha gente, se você conhece alguém que participou desse ato terrorista em Brasília, o Ministério da Justiça criou um e-mail para receber denúncias. E aí, anota aí, é denúncia, sem acento, obviamente, denúncia@mj.gov.br. denúncia@mj, de Ministério da Justiça, @gov, aliás, vamos lá, denúncia@mj.gov.br. E aí, o Ministério da Justiça está recebendo denúncias, identificações sobre os ataques terroristas aos 3 poderes no final de semana. O engraçado é que nesse Instagram, Contra Golpe Brasil, Pamela Borio aparece como sendo de Senhor do Bonfim. Ela é baiana, ela é baiana mesmo, né? Na postagem aparece Pamela Monique Cardoso Borio, Senhor do Bonfim, Bahia. Aí, logo no início dos comentários, uma pessoa, gente, ela é ex-primeira-dama da Paraíba, e aí vários comentários. Agora eu estava vendo aqui 2 informações que estão no Mais PB. O jovem paraibano Marinaldo Adriano da Silva viajou de João Pessoa a Brasília na última quinta-feira de ônibus com o intuito de participar do que seriam protestos marcados por bolsonaristas na capital da República. A gente já sabe de todo o que aconteceu lá em Brasília, mas a informação é de que esse jovem, ele está desaparecido. Até agora, pelo menos a informação postada no Mais PB, do nosso querido Heron Cid, a informação é que Marinaldo Adriano da Silva está desaparecido. Inclusive, a mãe dele, na matéria, diz que a mãe desse jovem busca informações para saber se Marinaldo está entre os presos pela Polícia Federal do Distrito Federal, né? ou se já voltou para Paraíba. Ou preso ou escondido. Fala-se, eu estava vendo aqui a última atualização, o Gil trouxe até na nossa escalada, 1.500 pessoas presas, né, Pepa? Exatamente. Golpistas são tirados de acampamento no DF, 1.500 são levadas para a sede da Polícia Federal. Isso, e foi em comboio. Foram em comboio com 40 ônibus escoltados pelas forças de segurança do Distrito Federal, para fazerem, claro, um pequeno interrogatório e depois presas. Vale salientar que essas 1.500 pessoas não foram as que estavam ontem, viu? São as que estavam na frente do quartel-general em Brasília. Tô lendo a informação, o professor Humberto Júnior mandou para mim aqui, notícia de agora, pouco, Pepa, da CNN Brasil. Parlamentares dos Estados Unidos criticaram neste domingo a estadia de Jair Bolsonaro no país e pediram que o ex-presidente brasileiro seja extraditado. O Bolsonaro, né, está hospedado na Flórida desde o dia 31 de dezembro. Na casa de José Aldo. Da casa de José Aldo, aquele que arrumou um toco de 200 mil, não foi? Para uma e que a mulher recebeu auxílio emergencial. Rapaz, e quando eu li aquela história que a esposa... Como essa burguesia é podre, né, cara? Esses patriotas de Araque são podres, né? José Aldo, rapaz, eu li a informação, milionário. Naquele mês, quando ela recebeu o primeiro mês, Pepa, o homem ganhou 1,5 milhão de uma luta, Pepa. Oi. E a mulher recebeu mais de 5 mil reais de Auxílio Brasil. Esses patriotas são uns escrotos. Me perdoem a palavra, são uns escrotos. Não, patriotas entre aspas, né? Eles se transvestem de patriotas. Pepa, 13 horas e 5 minutos, a gente tem que estar um pouco para falar. Deixa eu trazer aqui uma informação que já foi desocupado todos os 2 canteiros em frente ao grupamento de engenharia e construção. Quem tem medo, né, Pepa? Quem tem medo. Bastou não tem mais barraca, não tem mais cadeira, a polícia chegou lá, não teve resistência e todos se retiraram. Não tem mais corda, não tem mais faixa, não tem mais nada. Só lembrança
de Bartol Galeno. Ju, prepara aí a sonora do deputado Valber Virgulino para a gente literalmente matar esse assunto da nossa parte. Acho que os ouvintes vão continuar tocando no assunto. Mas enquanto o Ju prepara, Pepa, vamos dar um F5 no que foi hoje o evento realizado pelo governador João Azevedo lá no Teatro Paulo Pontes, Pepa. Ô, Fábio, João Azevedo que fez um relato, ele... Fez um balanço, né, Pepa? Um balanço das suas ações, do seu governo nos últimos 4 anos. Mas o que mais chamou a atenção, Fabão, foi as medidas que serão tomadas neste mês de janeiro, no mês de fevereiro, que ele definiu como pé no acelerador do governo do estado. Ele citou, por exemplo, quarta-feira vai estar lançando o Arco Metropolitano de João Pessoa. Uma obra de mais de 200 milhões de reais. 230 milhões de reais, para ser mais exato. Falou também do lançamento, ainda esta semana, do BRS, né, como se fosse uma espécie de ônibus biarticulado, com faixa exclusiva, que vão ter vários pontos de integração. Um deles que é, por exemplo, de Oitizeiro. Diego Tavares falou dele aqui na semana passada. Aqui, né, ao lado do Caique também, né? Também será mais de 300 milhões, uma 350 milhões. Parceria, governo do estado e prefeitura de João Pessoa. Pepa, isso vai revolucionar o transporte público de João Pessoa, viu? Sim, 230 milhões do estado, 130 milhões, aliás, 120 milhões da prefeitura de João Pessoa. Em fevereiro, o governador também confirmou, se iniciam 7 grandes barragens por todo o estado. Serão 7 gigantescas barragens que vai trazer mais segurança hídrica para Paraíba, Fabão. Ele também anunciou um pacote econômico. Ele disse que pretende reduzir impostos para atrair mais empresas, mais indústrias, mais investidores, mais empresários para o estado da Paraíba. Confirmou que não aumenta de jeito nenhum a alíquota modal do ICMS, que na Paraíba continua 18%. Outros estados, a maioria, já aumentou esse ICMS modal. Confirmou também que vai levar para todos os municípios, os 223, o Tá na Mesa. E nessa hora ele arrancou um aplauso efusivo de quem acompanhava o evento. Corroborando aí com o seu F5, o governador também anunciou que vai lançar o Opera Paraíba Criança. Isso, infantil. Pediátrico, para fazer 1.000 crianças. O governador também anunciou para os próximos dias a inauguração da Escola Técnica de Artes, que pela foto que ele mostrou lá, tá muito linda, ali na antiga Central de Polícia, aqui em João Pessoa. O governador também anunciou que brevemente estará autorizando as obras do Hospital de Clínica e Traumatologia do Sertão. Uma promessa de campanha. O governador disse que já pretende começar a cumprir agora. Deixa eu me ver mais. Aquela escola o Hospital de Clínicas de Campina Grande. De Campina Grande também. O governador disse que o de Patos já está com o terreno pronto para iniciar a obra. Aquela obra ali no antigo Colégio de Nossa Senhora das Neves, como é? Da inovação. Parque dos Horizontes. O governador também deve estar inaugurando para breve. Ele disse que são centenas de obras, Fábio, que não inaugurou e nem autorizou seus secretários a não fazê-lo, porque poderia transparecer que seria publicidade no período eleitoral. Mesmo podendo, ele não autorizou. Ele disse que mesmo assim falaram que ele estaria inaugurando, querendo trazer benefícios para a sua campanha. E ele disse que Deus deve estar com um problema de dificuldade de agendar tantas inaugurações que ocorrerão na Paraíba. A gente, inclusive, viu, Ju, vamos ver se a gente traz alguém do governo do estado, da própria prefeitura, aliás, do governo do estado, para falar sobre esse arco metropolitano. É uma obra gigantesca, né? De mais de 230 milhões de reais. E ver se a gente traz alguém da prefeitura, né? Para a gente tentar um pouco entender como é o nome do sistema de transporte. BRS. Né? Nessa parceria Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado. É uma sigla em inglês. BRS, né? Isso. Eu sou péssimo. Quem é bom de inglês aqui é Ju. Quem é bom é Ju. Bus. Tem ninguém bom aqui, nem só Isa mesmo. Bus, que é ônibus. Rapid, que é rápido. E Service. System. Sistema de ônibus rápido. Esse Pepe é bom de inglês. Eu sou poliglota, rapaz. Esse Pepe é bom de inglês. Alô, Fiz. Deixa eu registrar aqui a audiência do meu amigo Mangue não, Bela.
Tem uma de coxinha, não? Deixa eu registrar a audiência aqui do meu amigo Júnior Vitor. Tem muita gente querendo interagir. Registrar a audiência do meu amigo Gonçalves de Mangabeira. Tá lembrando, a gente trouxe até essa informação na escalada, que a Polícia Federal identificou um ônibus da Paraíba em Brasília e Alexandre de Moraes quer identificar quem financiou esse ônibus. Ou seja, não terão vida fáceis os bolsonaristas radicais. E não vai ser difícil não, né? Porque já foram catalogadas todas as placas dos ônibus. É verdade. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marquinhos, da Limengo, daqui, grande Marquinhos. Pepa, daqui a pouco a gente fala um pouco da morte de Roberto Dinamite, porque a gente tem o áudio a sonora do deputado Valber Virgulino, né, Ju? Exatamente. E rapidinho antes disso, um ouvinte, Emerson Miguel, que está aqui no YouTube, está dizendo: Fabão, veja qual a notícia mais lida mais lida no G1. Fui olhar e a notícia mais lida nesse momento no G1 é a G1 nacional, viu? A ex-primeira-dama da Paraíba invade o Congresso Nacional em Brasília e divulga imagens. Pois é, mas segundo o deputado Cabo Gilberto, eu acho que foram os infiltrados da esquerda que tocaram o horror em Brasília. Você tem que saber se Pamela Borio se da esquerda agora, né? Se ela se considera esquerda. Vamos ouvir o que disse o deputado Valber Virgulino sobre esse assunto? Talvez ela escreva com a esquerda. Pode ser. Vamos botar, Ju? Solta aí. Eu sou totalmente contra a violência. Eu sou delegado de polícia, sou parlamentar, né? Faço leis, sou advogado e não tenho como não respeitar a lei, não rogar e não conclamar o respeito à legislação. Mas o que aconteceu ontem em Brasília, ela deve servir de exemplo. O que aconteceu em Brasília são ações, são reações desproporcionais a ações desproporcionais. Ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, a gente viu instituições interferindo em instituição, a gente viu poderes interferindo em poderes, a gente viu autoridades se arvorando com o poder supremo, ultrapassando os limites de suas competências e responsabilidades. E mais cedo ou mais tarde, quem tem sensatez sabe que isso ia provocar algum tipo de reação popular. Infelizmente, isso aconteceu em Brasília. Eu sou a favor da livre expressão, sou a favor de movimentos de manifestação de pensamentos, mas sou contra a depredação, sou contra as invasões a prédios públicos. E o que eu acho em relação a isso? Eu acho que tem que ser apurado de forma rigorosa, eu acho que tem que identificar agora com imparcialidade. Não pode ser apurado como estão querendo apurar, com uma canetada só. Tem que se instaurar procedimento, tem que se dar o contraditório para a defesa, tem que ouvir pessoas, tem que juntar provas. E se no final ficar provado que A ou B tiveram responsabilidade, que culpe, que aplique a lei, que aplique a pena, que puna. Agora, o que não pode é escolher quem vai ser punido e quem não vai, sem provas, só na vontade de quem está no poder e quer perseguir quem pensa diferente deles. O que o PT dizia, ele está fazendo tudo ao contrário. Ele falava em democracia, atos antidemocráticos. Ele combatia a intervenção militar, ontem decretou com o civil comandando, ou seja, inovou a ordem constitucional. Então são ações da boca para fora. O PT tem uma responsabilidade gigantesca, ele tem que conter essa onda, mas dentro da democracia, dentro da legalidade. Lula tem que se mostrar realmente que é um líder que ele diz ser. Ele não pode querer apagar o fogo com gasolina, como ele está fazendo. São discursos odiosos, são ações perseguitórias, são medidas através de decretos ameaçadores, e isso não vai levar em nada. A gente já viu que não existe instituição, não existe poder inquebrantável, inviolável. A gente viu o que aconteceu ontem. Infelizmente, todos os poderes foram atacados, depredados, mas não só a parte física, mas a parte moral, a parte política. Isso é ruim para o Brasil, isso é ruim para os brasileiros. Mas só quem pode resolver o problema é Luiz Inácio Lula da Silva, seus ministros e as altas autoridades dos poderes. Se continuar nessa queda de braço, nesse cabo de guerra, a tensão vai aumentar e a situação vai se complicar ainda mais. Tempos difíceis. Só quem vai resolver esses problemas políticos é a própria política. Eu entendi que o deputado está mordendo e assoprando, né? Mordendo e assoprando, né? É aquela falsa equivalência, né? Equiparando os atos terroristas e os atentados que a gente viu ao longo das últimas semanas às manifestações de esquerda e o que eles dizem de contaminação do sistema eleitoral. Mas aí eu repito o que falei anteriormente. Essa contaminação do processo jurídico, aliás, do sistema jurídico, deveria ter sido contestado desde a contaminação do julgamento parcial que foi feito pelo juiz Moro e a Lava Jato. Isso deveria ter sido contestado
deixado desde ali. E aí contaminou absolutamente tudo que eles dizem que deveria ter sido usado para trazer inelegibilidade a Lula. Se eles tinham tanta certeza do caos, dos erros, dos crimes, das corrupções, das fraudes, eles deveriam ter lutado mais do que ninguém para que o processo jurídico tivesse sido cumprido a rigor, para que os responsáveis, de fato, tivessem sido punidos. E não usar de artifícios ilegítimos, ilegais, como foi usado na Lava Jato, que foi parcial, que foi negligente, que foi, enfim, contaminou todo o processo. Então, se eles queriam que o processo jurídico tivesse sido cumprido corretamente, eles deveriam ter sido atentos a isso desde a contaminação feita pela Lava Jato, pelo juiz Moro, por Dallagnol e seus comparsas. Agora, Ju, abstenha-se de tudo isso, Fabão. E lembrem do dia 30 de outubro. A maioria do povo brasileiro preferiu, como disse o cabo Gilberto, de forma desrespeitosa, um ex-presidiário do que o corretíssimo Bolsonaro. Você não pode concordar, beleza, mas tem que aceitar, gente. Não é verdade? É verdade. Se eu votei, por exemplo, em Bolsonaro, eu tenho que me contentar com a derrota, porque, como diz o ex-governador Cássio Cunha Lima, você vence uma eleição por um voto. O resto é diferença. Foi o que aconteceu aqui, então pronto. Independentemente se Lula foi preso, se roubou, se não roubou, o povo escolheu Luiz Inácio Lula da Silva. Escolheu um ex-presidiário, escolheu. Mas ele está no poder, é o presidente, porque o povo assim quis, gente. Então você não aceitar a derrota, beleza, você pode não aceitar a derrota. Agora, se contente com ela, porque a maioria do povo assim o quis. E escreva, não se surpreendam se deportarem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça ainda esta semana. Vocês lembram que ele pediu ano passado cidadania italiana? O Joe Biden e vários outros líderes da Europa manifestaram apoio ao governo Lula ainda ontem. E isso não é um bom sinal não para o presidente, aliás, para o ex-presidente. Ele pediu cidadania italiana. Foi ano passado ou foi ano retrasado que ele foi lá à Itália? Enfim, tem sabe por que ele pediu, né? Descendentes e tal. Ele é descendente. Porque, certamente ele já está articulando uma fuga para ser... Não, e porque a Itália não tem acordo de extradição com o Brasil. Os Estados Unidos têm. Me mandaram aqui imagens do ônibus que saiu da Paraíba. Inclusive, Ju, estão me mandando aqui o nome da empresa, nome do proprietário, de João Pessoa, João Pessoa. E estão me sugerindo aqui a gente dar uma ligada para esse camarada para saber se ele diz quem foi que pagou esse homem. Vou passar para a Ju aqui. Será? Tem aqui o nome até da empresa. Agora, o dono, em tese não, em princípio, o dono da empresa não tem culpa de absolutamente nada, né? Locaram o ônibus do camarada e o camarada tal. Tá aqui o nome da empresa, Jô Turismo. Tem um telefone dele aqui. Enfim, a gente vai tentar descobrir mais. Agora, Lula antecipou ontem, Fábio. O quê? Quem ele acredita, e se o presidente fala isso de público, é porque ele já tem informação do seu serviço de inteligência. Que, por exemplo, alguns empresários do agronegócio que querem contaminar, disseminar agrotóxicos, tudo que é tipo no Brasil, nos alimentos. Alguns empresários do setor de desmatamento, de mineração, que foram expulsos da Amazônia, são eles que financiaram. O próprio hoje, na Globo News, eu acompanhava, Rui, daqueles que foram efetivamente presos, pelo menos 30 pessoas já tinham prestado depoimento e tinham dito, quem estava bancando tudo aqui era o agro. Quem estava bancando era o agro. Alguns integrantes, alguns empresários. Mas fala o agro, é a mesma coisa da tal história do mercado. Quer registrar alguma coisa do que viu ontem, Rui, antes das primeiras interações? Não, só dizer que eu vejo o futuro repetir o passado. É um museu de grandes novidades, né? É a turma... o mesmo modelo que aconteceu nos Estados Unidos, a extrema-direita está fazendo aqui. Simples, é um roteiro assim, absolutamente igual. É impressionante. Eu só quero ver gente preso. Agora, tem um detalhe. Já pensou essa turma passar uns 6 meses ali em Bangu, hein, convivendo com aquele imaginário? 175 já foram distribuídos para vários presídios. Eu queria que fosse para Bangu.
Agora, tem um detalhe, Hein? sabe, Fábio? Você sabe por que isso aconteceu? Porque desde o primeiro instante, o próprio Supremo, o STJ, a turma lá de cima, fez o jeitinho brasileiro de dizer, não, vamos tentar acreditar que Bolsonaro vai se acalmar. Não vai. Então, só vai resolver se prenderem Bolsonaro. Se não prenderem, vão continuar. Prender pobre não vai dar nada. Tem que prender gente grande. Se não prender... Mas prendendo os buchas de Rui, canhão, eu vou porque quem discordar de tava você. lá... Só foi Jean Nunes dizer hoje que quem ficasse ali ia pra cadeia... Não tem mais os daqui de João Pessoa saíram tudinho. Correram. Foi. Quem tem medo, né, Rui? Eu acho que foi muita leniência. Sabe? Houve muita leniência. Desde o que aconteceu lá em Brasília, no dia 12, né? O afastamento do governador foi absolutamente providencial. Sim, o cara deixou Porque a coisa... ou ele deixou ou é incompetente. Vamos ser sérios, né? Tava muito claro que deixou. Vamos botar Incrível, pra falar, Ju? bora. E incrível foi logo após a intervenção federal só na segurança pública decretada pelo presidente, ele deu uma entrevista coletiva pedindo desculpas e convocou todos os militares a estarem nas ruas. E aí a coisa se acalmou. Se tivesse feito isso antes, tinha acontecido o que aconteceu? Eu tô recebendo a informação e tô checando aqui. Fabão, tem uma advogada paraibana que liderou o movimento terrorista. A minha fonte aqui, que é do meio, eu tô perguntando aqui, quero detalhes, vou esperar a minha fonte aqui dizer, viu? Vamos botar a primeira rodada de ouvintes, que a gente falou demais, tava todo mundo envenenado aqui, né? E chegou o verão, viu? E chegou o verão, né? O calor tá grande, né, Pepa? Muito. O verão chegou. Vamos à primeira rodada? Primeira rodada. Solta aí, Juliana Carneiro. Boa tarde, Fabão. Um abraço a PP. Meu querido Rui Dantas, meu guru. Aí, Lu, meu querido Coxinha. Boa tarde, ouvintes. Eu acho que vai ser a tônica de hoje, os acontecimentos de ontem. A pedra cantada, né? Principalmente a negligência e a falta de compostura desse cara que assumiu a secretaria, que era ministro de Bolsonaro, ele assumiu a secretaria, aí quando assumiu tirou férias e foi para onde Bolsonaro estava. Meus amigos, se vocês analisarem profundamente o que querem chegar para provar que Bolsonaro, com esses requisitos, desses gatos pingados que tem por aí afora, é um grande líder do Brasil. Ora, todo o movimento que ele fazia tinha 21% de pessoas. É brincadeira você tomar posse do dinheiro do Brasil e investir numa política de uma maneira que esse homem investiu, fora, estrupando tudo, justiça eleitoral, fazendo o que ele queria, Congresso Nacional se sujeitar a aprovar as imundícies que esse homem fazia para tentar reinar no poder. Ele não tem categoria para ter poder na mão, ele não tem capacidade, ele está só. Tem alguns caras, alguns ainda, assim, que vai fazer isso aí. Mas a união do brasileiro, você vê, 90% da sociedade brasileira não concorda com esta imundície que houve em Brasília. A gente que conhece Brasília, como eu morei tanto tempo lá e trabalhei no Congresso Nacional, vê aquela parte que os soldados parece que vinha guiando, mas pela contramão e colocando mais na esquerda mesmo. Valeu, meu amigo Araújo, eu dou Valentina, mais um ouvinte, solta aí, Ju. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Claro que vai ter gente defendendo. O discurso dos caras agora é falar que quem fez isso foi o PT, pô. Que eles estavam infiltrados, foi eles que quebraram lá, os três poderes lá. São os bandos de loucos. É verdade, deixa eu soltar aqui do meu Reinaldo Chacon pra ele
ficar mais tranquilo, viu? Aqui do meu, viu, Isabela? Fala, metralhadora Reinaldo Chacon. Boa tarde, bancada da Pop FM, aqui é Reinaldo Chacon. Eu tenho fé em Jesus, fé em Deus, que eu ainda vou ver esse bandido desse deputado, desse golpista, preso. Então, eu ainda vou ver esses cabas que é golpista, preso, afastado, certo? Espero que a caneta de Alexandre de Moraes chegue aqui na Paraíba e acabe com a deputância desse cara que foi eleito pelo povo, certo? Pelas urnas, certo? E não ama a democracia, certo? Um golpista, ele e o outro pareia dele, que eles que financiam ali os atos antidemocráticos, eu acho que lá na frente do engenharia, mas ainda vou ver você preso, deputado. Eu escutei o senhor na outra rádio, e um bocado de gente da outra rádio teve nojo de escutar você. Aqui é Reinaldo Chacon, viu? Você ainda vai ser preso ainda. Você é golpista. Vai ter uma aula de democracia e uma aula de Constituição com Flávio Dino. Valeu, metralhador. Tá pé da vida aí com o deputado. Solta mais um, Ju. Alô, boa tarde. Boa tarde, pessoal da Pop. Quem fala aqui é Hélio de Pocinhos. O que me deixa mais indignado é saber que tem apoiador do covarde fugitivo colocando aí nas redes sociais mentiras feito Cabo Gilberto. Isso é uma vergonha. Aí agradecer ao nosso ouvinte da cidade de Pocinho, pé da vida com o deputado Cabo Gilberto. Mais um. Alô, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da F5. Boa tarde, Juliana, Fábio Bernardes, Coxinha e todos. Rapaz, aqui eu vou falar uma coisa que acho que tá na língua de vários brasileiros querendo falar. E, rapaz, eu tô indignado com essa situação aí, velho. Isso aí, vou ter que concordar com você, Fabão. São um bando de desocupados. Caras que não tem o que fazer pra fazer uma coisa dessa. Como eu já falei pra vocês outras vezes, eu votei em Bolsonaro, mas meu irmão, velho, isso aí, cara, tá virando palhaçada já. Não tem condições não, tem que vir pra peia, tem que botar a polícia na rua e dar peia no lombo. Cacete no lombo pra aprender a ser gente. Que isso não é coisa de gente não, isso é coisa de bicho, de animal. Nem animal eles são desse jeito. Nem bicho, nem cachorro é desse jeito. É verdade. Vocês viram as agressões a jornalistas na sexta-feira em Belo Horizonte, né? Foi. A forma covarde que esses bandidos agem. E aconteceu a mesma coisa com policiais. E bandidas também, viu? Nesse episódio de Belo Horizonte, chegou uma mulher por trás, dá uma tapa no equipamento do cinegrafista, cara. E ontem, Pepa, eles derrubaram, eu vi cenas, eles derrubaram um policial do cavalo, e saíram, o policial caído, e eles com um pedaço de pau espancando o policial. Até o cavalo se lascou. Até o cavalo. Aí, meu irmão, aí alguém vem dizer, deputado Cabo Gilberto, que é um manifesto pacífico. E tem inclusive um ouvinte aqui que mandou uma mensagem pra mim, Fabão, era pra você ter perguntado ao deputado se a gente pode, de forma pacífica e ordeira, protestar em frente à casa dele. Umas barraquinhas e buzinas por uns 7 dias. Pô, tudo tem limite, né, velho? Tudo tem limite. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde, equipe do F5. Rapaz, é incrível, esse povo bolsonarista, é incrível. De manhã, no Paraíba agora, Pereira disse que era culpa de Alexandre de Moraes que estava acontecendo. Só que Pereira esquece que isso é culpa de Bolsonaro por não ter aceito o resultado das eleições. E agora vem um deputado dizer que tem infiltrado no meio. Não tem lógica um negócio desse não. Quer dizer que todo mundo ali está infiltrado. Porque foi todo mundo que entrou lá para fazer a depredação. Rapaz, esse aqui não é advogado. Pega o cliente dele, ele está defendendo o cliente que foi pego com o roubo na mão e ele só vai negar. Diz que não, o cara é inocente. Valeu aí, obrigado aí. Roberto. Valeu, Roberto. Obrigado pela tua participação aqui no F5. Deixa eu soltar um aqui do meu, Ju. O professor Ronaldo Barbosa, viu, Rui? Mandou um áudio aqui para o nosso programa. Solta aí, Bela.
Boa tarde, ouvintes da Pop. Gostaria de convidar todo o pessoal dos movimentos sociais, partidos políticos, para se fazerem presente hoje a partir das 14 horas lá nos sindicatos bancários. Vamos juntos discutir a melhor forma de dar uma resposta ao golpe que tentaram dar no nosso país, especialmente ao nosso governo Lula. Espero todos e todas lá. Um abraço. Eu, professor Ronaldo Barbosa, convidando para a reunião do Sindicato dos Bancários. Mais um ouvinte aí, Ju, solta, 13h31. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Petrônio. Ali que estava ontem ali, Juliana, é o gado. Tem que prender esses deputados de todo o país que foram eleitos com a bandeira do bolsonarismo e que estão financiando isso. São os empresários que tiveram benécia do governo federal e que estão financiando isso. Tem que prender essas pessoas. E ainda assim, prender o chefe maior, o patrão de tudo isso, que se chama Jair Messias Bolsonaro, sabe? Porque prendendo ele, vai estancar o financiamento dessas pessoas, desses bandidos que estão aterrorizando o país. Muito bem, inclusive a gente trouxe a informação aqui que há deputados dos Estados Unidos pedindo a extradição de Bolsonaro para o Brasil. Ninguém sabe em que vai dar isso. Mais ouvinte, alô, boa tarde. Agora se prenderem Bolsonaro, eu defendo que ele seja preso, porque ele aumentou tudo isso. Agora, se prenderem, farão com ele a mesma coisa que fizeram com Lula. Ele virará uma força onipresente na política brasileira. Por isso que na campanha, eu dizia, os dois jogam em benefício próprio. E aí, Lula precisa arranjar um jeito de sair nesse 8 que ele mesmo se meteu. Eu acho, Rui, que... Agora, acho que ele precisa ser preso sim, porque é um desrespeito, viu, Ju? Eu concordo com você, mas acho que Bolsonaro não aguenta 10% do que Lula, ou que principalmente Dilma passaram, porque ele é covarde, é fraco. Ele não aguentou perder as eleições, vive chorando aí, está em depressão, ele está sofrendo horrores aí. Imagina uma prisão, ele não aguenta não, covarde demais. Vamos lá, boa tarde. Esqueci de dizer o meu nome me chama-se Valdeci Pereira da Silva Filho. Sou residente do Rio Grande do Norte, da cidade de Laje do Cabugi, mas atualmente eu moro numa cidade chamada Ceará Mirim. Perdão, ele tinha mandado um áudio anterior, mas o áudio tem quase 5 minutos. E aí eu achei que o último áudio seria, resumindo... Para contemplar, Valdeci, vamos soltar pelo menos 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, deixa... Ele está lá em Ceará Mirim nos ouvindo. Vamos contemplar. Só 1 minuto, porque aqui eu estava... Achei. Achou? São muitos áudios. Solta aí. Programa ao vivo é assim mesmo. Boa tarde. Estamos agora às 18h07. Boa noite. Meus amigos da Rádio Pop, eu escuto seu programa todos os dias, pela manhã. Valdeci mandou inclusive esse áudio ontem, né? Aí hoje está mandando outro. Vamos fazer o seguinte, a gente já está recebendo a nossa convidada aqui, a nossa entrevistada. A gente precisa cumprir alguns intervalos comerciais. A gente ficou devendo, né? Então vamos cumprir esse intervalo comercial, viu, minha amiga Isabela Vilante? Mas antes eu tenho que lembrar você que está aí na iminência de pedir almoço. Se você vai pedir almoço, não esqueça, fala com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Anota o Zap, 9641-4664. E o Instagram é muito fácil, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça Pepa Torres, para espantar a fome e a sua tristeza. Pede na Comedoria do Cabeça. O intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já. Dia 13 de janeiro, na Domus.
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro, com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Você bem sabe que eu não lhe prometi uma vida. Sábado, 21 de janeiro, no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos, numa noite especial do seu verão. Só você não vê. Show de abertura, Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve, benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. O show mais esperado do verão. Decida! Zezo e Beto Barbosa, 14 de janeiro, no Clube Cabo Branco. Abertura com Léo Barreto e Felipe Rossi. Zezo e Beto Barbosa. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube. Tem uma carta pra lembrar. Informações 3031-5948. E nenhum Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 3 na Paraíba. Deixa eu aproveitar e mandar um recado para você que é servidor público municipal, estadual e federal aqui do nosso estado. Se você acha que está pagando caro pelo seu plano de saúde, então venha conhecer o Clube Serve Benefícios. Através do Clube Serve, você pode aderir ao seu plano de saúde da Unimed João Pessoa sem coparticipação e com valores exclusivos. Os nossos planos são completos, ambulatoriais, hospitalares e com obstetrícia, plano nacional, estadual e local.
Para você ter uma ideia, já são quase 10 anos de mercado e juntos somamos mais de 6 mil associados ativos. Tá esperando o quê, meu amigo, minha amiga? Venha nos fazer uma visita. Nós ficamos localizados no Solar Tambaú, no Busto de Tamandaré ou no bairro da Torre, ao lado da sede da Unimed João Pessoa. Mas se você preferir, é só ligar para Clube Serve, anota o telefone 0800 286 0132. E claro, você pode e deve também nos seguir no Instagram, Clube Serve. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. São 13h44, Rui. Antes da gente começar a entrevista, só trazer duas informações rapidinho em relação aos atos terroristas ocorridos ontem em Brasília. Pepa, 176 terroristas presos já foram transferidos para presídios na Papuda e na penitenciária feminina do Distrito Federal. 112 homens já estão na Papuda e 64 mulheres no presídio, na penitenciária feminina do Distrito Federal. E só mais uma informação, essa turma que foi presa, esses bandidos podem responder por até 15 crimes, segundo a legislação brasileira, seu Rui Dantas, 13h45. Pois é, já estamos aqui nos estúdios com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria, eu tenho dificuldade de saber o nome completo, Rosália. Todas as vezes que você vem aqui, eu me atrapalho. A Secretaria de Estado, do Turismo e Desenvolvimento Econômico. Rosália Lucas já está aqui, vem falar do Salão do Artesanato, e ela está acompanhada de Marielza Rodrigues, que é a gestora do programa do artesanato na Paraíba e, notadamente, do salão, que é uma vitrine da Paraíba. A gente tem um potencial muito grande. Marielza estava me contando uma novidade que hoje você tem a possibilidade de ir ali no museu que foi inaugurado em frente à Praça da Independência e ter o Museu de João Pessoa e ter uma lojinha lá, ali vizinho ao Procon, com todos, assim, com a produção dos artistas da Paraíba, de artesanato, sem atravessador. Então, para você que quer dar um presente diferente, para você que... E além de ser um baita de um programa, né, Ju? Você ir lá, levar seus filhos, sua família, conhecer um pouco sobre a história de João Pessoa da Paraíba, acho muito legal. Então, Rosália, você vem em dose dupla, seja bem-vinda à F5. Estamos curiosos sobre aí o que vem do próximo Salão do Artesanato, que é muito bacana. Boa tarde, Rosália. Boa tarde, cumprimentar os ouvintes, Rui, meu amigo Rui, Petrônio, Fábio, as mulheres no comando aqui da produção, né? Você viu que as mulheres estão aumentando, né? Não, está comandando tudo aqui. Né? Reni, que não está neste momento Reni, eu disse, olha, geral. Você só vai... Rosália disse, só libera você, porque você vai para Campina Grande, né? Foi liberada hoje. Que está para Israel, para a Paraíba, como Israel para o mundo, né? Campina Grande. E Marielza, que é a gestora do programa, que faz parte da Secretaria de Turismo e Econômico, programa o PAP, Programa do Artesanato Paraibano, juntamente com o Empreender. E é um programa que tem dois grandes eventos ao longo do ano, que são os 2 salões do artesanato, nas datas, né, do momento que recebemos mais turistas, que é o momento dos destinos juninos, que é o maior São João do mundo, o Salão do Artesanato em Campina Grande, e agora na alta estação do verão, onde o turista que vem agora, a partir do dia 13, convidando toda a população, dia 13, a abertura oficial do salão, o governador João Azevedo, a primeira-dama, Ana Maria, é a madrinha do programa na Paraíba, dá muito apoio, e a abertura tem o tema do artesanato indígena. Nós vamos ter lá os índios Baía da Traição na entrada, no espaço cenográfico belíssimo, Oca, então conhecer um pouco dessa cultura indígena, valorizando, né, os povos indígenas aqui da Paraíba, e lá batendo aqui o recorde do número de artesãos no artesanato na história. Né? 537 artesãos de todo o estado da Paraíba, com diversas tipologias, da madeira, da cerâmica, do labirinto, da renda renascença, do algodão colorido, e propiciando para que eles possam ter um volume, né, de sua renda. Eles estão produzindo em casa para vender agora até dia 5 de fevereiro. O ano passado, as vendas, 1.800.000 em vendas,
A previsão esse ano é mais de 2 milhões em vendas, esse recurso que vai sendo distribuído entre as famílias, né, de todo o estado da Paraíba. E o volume do número de visitantes foram mais de 100 mil visitantes. Ao longo da semana, em parceria com a Secretaria de Cultura e a FUNESC, uma programação cultural. Então, o turista vem, final da tarde, na quarta, quinta-feira, sexta-feira, a partir das 18, 19 horas, vai ter lá artistas paraibanos. E tem a praça de alimentação, com a bodega, com a gastronomia paraibana, com a cocada, com doce. É ali no Jangada Clube? Não. É vizinho. Na outra esquina. Vou ter que fazer um merchandising um pouquinho de um restaurante. É vizinho Olho de Lula. O Olho de Lula. É um prédio de esquina, um terreno de esquina, todo climatizado. São 3.600 metros de área, toda infraestrutura e climatizada, né, para que a gente possa ter essa experiência, trazer para o turismo e gerar renda para os artesãos. E não paga ingresso para entrar. É gratuito, mas tem uma parceria, né, com que a Marielza pode colocar aqui melhor, mas 1 quilo de alimento, a sensibilidade que vai ser doado para uma instituição que vai chegar até aqueles que mais precisam. Então, quem não tiver, poder... Lá vai estar a venda também do quilo de alimento na entrada, sensibiliza e facilita. Boa. É uma realização da Secretaria do Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo e Econômico, com o SEBRAE. É um convênio, né, com o SEBRAE e a Secretaria. Agradecer aqui ao diretor Luiz Alberto, toda a diretoria do SEBRAE, o presidente do Conselho, Mário Boba, que o SEBRAE, ao longo dos anos, é uma das maiores parcerias que a Secretaria tem, através, assim como o CRAB, no Rio de Janeiro, que eu vim, que a gente fez um lançamento, teve Elba Ramalho, está acontecendo o artesanato paraibano no Rio de Janeiro, no Centro de Referência do Artesanato, até dia 15 de março, também é um convênio com o SEBRAE. E o SEBRAE, o artesanato é dentro, né, do escopo da economia criativa, é valorizar um trabalho manual, é chegar ali na crença que o governador hoje fez uma fala no lançamento da revista, né, com a prestação de contas, tem umas 4 páginas do artesanato paraibano, elogiando aqui toda a equipe e Marielza, que comanda a equipe do artesanato, esse olhar atento, e que o Crença, ali em Monteiro, foi um prédio que foi totalmente restaurado, que lá, você chegar lá no Cariri, hoje, chegar no Cariri, você tem renda renascença. Você chegava no Cariri, aqui tem as rendeiras, né, que elas fazem nas suas áreas rurais, mas não tem onde comprar. Onde é que eu vou comprar a renda? Então, você faz um passeio até turístico pelo Cariri paraibano, aí você tem um local que vende, não é só de Monteiro, mas todas as cidades vão e deixam lá, né, expõem para vender sua renda. Qualquer dia da semana você vai lá e vai comprar a renda Renascença. O Ronaldo Fraga se encanta, que já levou para o São Paulo Fashion Week, foi registrado com muito orgulho do governador e a prefeita Ana Lorena, que fez essa parceria e que a gente sabe que desenvolve, são mais de 3 mil famílias do Cariri paraibano que vivem da renda Renascença. Pois é, que é considerado um artigo, viu, secretária Marielza, foi considerado um artigo pela Unicef, um artigo imaterial, a Unesco, reconhecido pela Unesco como um produto imaterial da cidade de Monteiro, um reconhecimento internacional da renda Renascença. A sede mundial da renda Renascença é em Monteiro, Cariri paraibano. Reconhecido pela Unesco. É mesmo? É patrimônio imaterial. Imaterial. Da humanidade. O Conselho Mundial do Artesanato reconheceu que é um conselho chancelado exatamente pela Unesco, né? É um órgão internacional que chancela esse conselho. Então, o ano de 2022, eles escolheram algumas cidades no mundo que tivessem uma referência. Não existe nenhum território como o nosso. Mais de 4 mil mulheres no mesmo espaço geográfico fazendo o mesmo tipo de artesanato. Então, Monteiro polariza essa região e foi considerada cidade mundial da renda renascença. Então, isso é uma coisa muito bacana e a gente tem que se apropriar. O paraibano, né, Rosália? A gente tem essa luta, o orgulho da gente se apropriar desse título, divulgar, falar dessas rendeiras, né? Olha, são mulheres que resistem. Matéria especial para o final de semana. Exatamente. Agora, Marielza, em relação ao evento de amanhã, só o lançamento é o quê? Para a imprensa? Nós, desde que o governador João Azevedo assumiu em 2019, a gente tem uma preocupação muito grande
em ter um momento com a imprensa. Né? A imprensa é o nosso maior parceiro. Rosália é uma pessoa que chega e entende isso, muito bacana, a gente tem conversado muito, e divulgar e chamar a imprensa para perto, porque a luta do artesanato hoje no estado da Paraíba não é uma luta apenas de vender o artesanato nessas vitrines que a gente tem aberto, muitas parcerias público-privadas, com Ferreira Costa, com Partage de Campina Grande, com o próprio Roberto Santiago, no Manaíra Shopping, nos ofereceu uma loja durante 8 meses, totalmente gratuita. Então, estamos abrindo essas vitrines no Rio de Janeiro. O shopping já tem no Shopping Manaíra? Eu vi a loja do foram shopping. 8 meses. Eu vi a loja do shopping. Nós entregamos com um linda. recorde de venda de mais de R$200 mil, direto no Pix do Artesão. Foi um sucesso total. Mas A do Ferreira Costa continua? A do Ferreira Costa continua. A do Manaíra Shopping nós fizemos 8 meses, devolvemos em outubro o último. E o do Partage de Campina está também um sucesso, está lá, né? Um espaço maravilhoso, na frente das Lojas Americanas, bem localizado, que agora vai ser um polo, inclusive, gourmet ali embaixo, né? No Partage de Campina. E esse espaço que ele falou, né, no museu também é um ponto de venda. Então, essas vitrines, a gente tem essa preocupação. Agora, essa exposição no Rio de Janeiro, que Rosária falou, que no CRAB, é exatamente nessa luta de abrir essas frentes para o artesão. Mas, muito mais do que isso, a gente precisa sensibilizar o paraibano. Nós temos um problema sério do próprio paraibano não consumir a nossa arte, o nosso artesanato, a nossa arte popular. Só vai para 25 de março comprar uma bolsa. É verdade. Que é uma réplica, uma cópia de uma marca. Aí a gente tem aqui o turista que vem de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Argentina. E leva aí a nossa compra bolsa. com maior orgulho a nossa bolsa, que é exclusiva. É manual, seja Dura de palha, mais, feita de couro, seja de algodão, seja do nosso couro, que Cabaceiras tem do couro de bode. Exatamente. E cada vez mais, esse trabalho que Marielza que eu me orgulho muito de estar podendo contribuir, né, com o artesanato paraibano, que é uma pauta que envolve o desenvolvimento das pessoas, de valorização das pessoas. Muitas vezes estava ali lá no interior, fazendo aquele trabalho e não conseguia chegar a vender, porque não tinha canal de venda. Exatamente. Aí, no período da pandemia, a Codata, a pedido foi produzir um site para eles exporem os produtos e vender. E o salão é muito importante para poder ter a venda. E é um produto muito valorizado lá fora, São Paulo, no restaurante. Muito que agora inaugurou o Oxe aqui também, né, que tem a assinatura de Janaína Rueda, né, da Casa do Porco. A Casa do Porco, todo o guardanapo é de algodão orgânico da Paraíba. Aí as canequinhas que tem lá, produção paraibana, canequinha do café. E às vezes o pessoal daqui abre logo o restaurante e compra tudo de fora. E não valoriza o que nós temos tudo aqui. E de extrema qualidade, de bom gosto, com produtos nossos, com os insumos nossos. Esse pertencimento, que agora falando em Campina Grande, que eu sou de lá, as pessoas, eu tenho uma inveja do campinense. Chama pertencimento. É verdade. Exatamente. E eu tenho trazido muito isso para o artesanato, e que a gente precisa valorizar. Não adianta eu estar divulgando lá fora o artesanato. A gente tem que começar a abraçar o artesanato e valorizar nós. As peças de roupa, as peças que a gente puder, de acessório, de bijuteria. E é isso. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. E a imprensa é muito importante, Rui. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até brinco, muitas vezes, com esse senso de pertencimento com a Bahia, porque, se vocês observarem, o baiano ele tem uma constituição que eles brigam lá dentro da Bahia, mas quando eles saem da Bahia, uns falam bem dos outros lá fora, porque o objetivo só é promover a Bahia. Exatamente. Não é? O pernambucano também tem isso. O pernambucano também faz isso e fez isso. A bandeira dele. Pois né? E nós precisamos fazer isso, Maria. Não existe uma casa. Mas como a secretária falou, a Campina já faz. tem isso, é o campinismo que é dentro forte. da Paraíba, Campina é o ponto realmente que existe. Eu né? confesso, chega a ser chato. Mariane Góes, que é um amigo que coordena aqui o projeto do artesanato aqui de João Pessoa, na prefeitura. Nós chegamos a ser sócios, inclusive, na agência. Aí eu chegava em toda reunião e eu, Campina. Eu disse, eu não falo mais nada, porque você só fala de Campina Grande. Eu disse, mas eu posso. A gente chegou em São Paulo, ela levou um convite para o diretor do MASP. Há 50 anos ele era o diretor do MASP. Fui com ela levar esse convite. E ele que montou todo o acervo com a Assis Chateaubriand. Então, todas as peças ali na Europa, ele que montou, ele é Marchand.
Aí na entrega do convite, ela, porque é um maior prazer, você, um evento de João Pessoa. Aí eu disse, Chateaubriand, Campina Grande, a primeira emissora de Diários Associados, nasceu em Campina Grande. Ele disse, você é de Campina Grande? Pois é. Aí pronto, ele começou a puxar a história. Ele disse que as duas melhores cidades do mundo era Paris e Campina Grande. Aí, Maria, não diga isso não, pelo amor de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para Marielza. Eu me lembro que no governo de Cássio, o artesanato era muito divulgado da Paraíba, porque tinha a presença, a participação efetiva da então primeira-dama, né, Silvia Cunha Lima. Era muito investimento, né, o algodão colorido, enfim. Como é que está hoje? A primeira-dama ajuda, está lá em cima, porque a gente sabe que com o apoio da primeira-dama a coisa deve andar mais rápido, né, Manel? Na verdade, nós estivemos, enquanto Sebrae, eu sou funcionária do Sebrae, estou cedida ao governo, né, João me chamou para essa missão de resgatar o artesanato, que realmente estava muito esquecido. Eu tive a oportunidade de participar da confecção do projeto A Paraíba em Suas Mãos, exatamente da época que você fala. E a gente hoje trabalha com Ana Maria, que foi uma das pessoas que justamente, junto com o João, me fizeram um convite. Ana e João, a gente às vezes pensa, por que é que o governador João Azevedo dá tanta atenção ao artesanato? Por que Ana também dá? Né? Ela é nossa madrinha, nossa presidente de honra, é uma primeira-dama que está junto, que tudo do artesanato ela faz questão de participar, de ir, inclusive, ela foi pessoalmente para o evento de lançamento no CRAB, Rio de Janeiro. Exatamente. Fez questão, mesmo naquele muito próximo à diplomação, ela que estava coordenando, fez questão, mas esteve conosco. E também ela foi pessoalmente visitar a tribo indígena em Baía da Traição para conhecer a produção do artesanato indígena, que iria ser a temática do salão. Então ela fez essa visita pessoalmente. Então há uma imersão dela, e junto com o programa do artesanato, não é à toa, dizendo a Marielza que a revista de prestação do governo foi lançada hoje, tem 4 páginas do artesanato, né, que são ações que o governador escolheu como prioridades, né, da gestão. Claro. E, Ana, quando as pessoas perguntam, né, por que eles gostam tanto do artesanato, não é uma coisa simplesmente porque o governador tem uma visão, que é a minha, né, de que o artesão é empreendedor. Então, hoje, por exemplo, se você falar em couro de bode no Brasil, a referência é Cabaceiras. E passa o prefeito Tiago de Cabaceiras, teve a oportunidade de dizer a minha e a Rosália que quase 2 milhões de reais passam em 180 famílias de baixa renda que não tinham de que sobreviver, e hoje sobrevive do couro do bode, do artesanato genuíno paraibano. Então, é um vetor de transformação de vidas, de desenvolvimento, e desenvolvimento sustentável, porque você não está fazendo, nem está depedrando nada, você está trabalhando com uma coisa que é do local, que é típico, né, que é genuíno, que é de lá, da cultura deles, e evitando que essas pessoas migrem e saiam do seu habitat natural para ganhar dinheiro em outro lugar. Então, essa é a visão do governador. Libertando, né? Exatamente, é uma educação libertadora. Dando liberdade, né? a essas pessoas. Essa é a filosofia quando o governador fala de artesanato. E ele é filho de artesão. Isso era que eu queria chamar a atenção. Pois é. E Ana também. Então, Dona Odília, a mãe de João, ela era costureira, tricoteira, crocheteira e bordadeira. Então, ele cresceu vendo a mãe trabalhar com o artesanato e com a máquina de costura. E ele tinha uma tarefa. Ele fazia a escola técnica. Quando ele chegava da escola, ele tinha que cobrir os botões, porque ela costurava para fora. Então, ela tinha as encomendas e os botões da roupa, quem cobria era João. Era a tarefa dele. Não sei se vocês lembram de uma máquina de cobrir botão. Sim. Que você botava o tecido, botava o botão e fazia uma certa força, prensava. Então, era a tarefa de João. E Ana, Dona Leônia, a mãe de Ana, é viva e faz o melhor crochê que eu conheço. É de um acabamento perfeito. Então, Ana também cresceu vendo a mãe fazer crochê. Então, é um casal que tem no DNA, na raiz, eles sabem valorizar, eles sabem exatamente o valor que um artesão tem. Então, esse é um diferencial muito grande, porque não é só uma visão transformadora, como o governador já tem, mas ele sentiu na pele, ele viu a mãe a vida inteira e a sogra trabalharem com artesanato. Isso faz diferença, que é uma referência. Minha família, meu pai é do Cariri, é do Congo, Cariri paraibano. E minha avó, em homenagem, eu fui batizada na igreja do Congo. A minha avó é Rosália, em homenagem a ela.
E para ela, o melhor presente que eu recebia conjuntos eram os vestidos de renda renascença, que eu era criança, que eu não podia correr para não amassar. Então, no Cariri, para as festas, né, de padroeiro, que vai para a igreja, a melhor roupa era a roupa de renda renascença, que é engomada, com goma. Aí você vê as senhoras, os filhos. E lá isso é muito valorizado, nessa região. Então, acho que é isso. Perdoa a ignorância, secretária. É aquele tecido que ele... De linho. É um linho engomado. Um linho engomado. Mas ele tem todo bordado, né? Porque é a renda, que é um trabalho manual não é só de horas. Então é um linho bordado. Ele é um vestido de linho, mas tem todos esses bordados, ou pode ser colorido, ou branco. Os vestidos de renascença, camisas, saias, né? Agora, o que a gente tem trabalhado dentro também do programa do artesanato, o próprio Ronaldo Fraga teve essa leitura da parte de design. Tem um produto de extrema qualidade, mas cada vez mais eles têm acesso a novos designs, a coleções. O artesanato está nessa linha de estar lançando coleções, está lançando para ter essa visibilidade. E é caro, né? Caro. O tecido, por exemplo, nesse verão aí, eu fui nas lojas, você olha um short de tactel, que é como se fosse um poliéster, assim, e vai para a renda renascença, para o linho, 3, 4 vezes mais caro. O ouvinte está perguntando assim, aqui, que se aquelas camisas masculinas, a guaiabeira que Lula usa, que muita gente valoriza no mundo afora, elas são produzidas a partir da renda renascença, é verdade? Não. Aquilo ali é uma cultura, né? A América Latina tem muito no México, na Venezuela, no Peru. Não é uma tradição tão grande nossa, mas nós já temos, por exemplo, labirinteiras que fazem algo parecido, com um detalhezinho de labirinto. Inclusive, eu presenteei meu pai no aniversário dele, do ano passado. Ingá, aquela região do Vale do Paraíba, tem muitas labirinteiras, tem associação, está dentro da região. E a outra técnica, são técnicas, né? A gente dentro do artesanato, vai entendendo as técnicas. Agora, quando você vê a produção de um vestido, todo em renda renascença, ou de uma toalha, e que são dias, eles passam dias para fazer uma peça, numa toalha, são uma semana. Uma semana. É como ele falava. Aí você acha, no final você diz, como é barato. Porque não é produção, é uma obra de arte. Não está se produzindo em série. Exatamente. É uma peça, é uma obra de arte assinada por alguém. Eu faço um cálculo, sabe, que para uma pessoa que trabalhar comigo disse, não, você choca. Eu digo, não, eu não choco. Mas a gente, às vezes, tem que fazer esses cálculos para as pessoas acordarem de que exatamente o artesanato não é caro. É uma peça única. Hoje a gente paga a qualquer pessoa que vai fazer uma faxina na sua casa R$120. Essa pessoa que vai ganhar os R$120, ela vai passar o dia na sua casa trabalhando, você vai ter que oferecer uma refeição, né, e dar todas as condições, e às vezes você ainda paga a passagem. Um artesã, às vezes, passa uma semana inteira para fazer um pano de bandeja de renda renascença. E ela vende por menos de R$120. E ainda tem que tirar o material. Então, esse cálculo a gente tem que fazer sim e tem que dizer às pessoas que isso não é caro, né? Isso é barato. Se a gente fizer realmente um cálculo sério, as pessoas ainda recebem muito pouco. Rosália, Marielza, Rui, a gente tem muita gente nos acompanhando fora de João Pessoa, né? A nossa rede atinge várias cidades. Para quem está agora, por exemplo, nos acompanhando pela rádio Caruá, lá de Soledade, ou Oliveiros, na cidade de Oliveiros, ou quem está nos escutando lá em Souza, pela rádio Anjolim. Ceará Mirim ligou agora. Quem é artesão que tem o dom e quer participar, que quer se integrar a esse projeto, já que a gente falou de liberdade econômica, educação libertadora, enfim, o que é que ele deve fazer, quem ele deve procurar, como é que ele faz para participar desse processo? Na pandemia, tanto o governo federal quanto o governo estadual, a gente aqui preocupou-se com o atendimento ao artesão, exatamente, que não só aquele que estava nos sítios, sem acesso, mas aquele que estava até na zona urbana que ainda não tinha. Hoje, para ser artesão, você tem que estar dentro de uns critérios de uma lei federal, né? E é o portal GovBR que faz esse cadastro. Nós, na Paraíba, a gente chancela esse cadastro e o artesão recebe sua carteira por e-mail. Mesmo assim, a gente ainda sabe que é um processo um pouco delicado para quem não tem tanto acesso à internet. Esse cadastro é um cadastro quase como um censo, né? Por quê? Porque o governo federal precisa saber quem é esse artesão, onde ele está, o que ele faz, renda média, formalizado, quantas pessoas.
Não é formalizado, não é um CNPJ, mas é um cadastro Mas eles têm que ter federal. CNPJ. Não, eles têm que ter só esse cadastro do governo federal. Por quê? É importante? Porque para ele estar dentro das estatísticas, para a gente poder fazer essa estatística junto à secretaria, ao governo, quantos artesãos são atendidos. A gente não atende mais aquela pessoa simplesmente que bate na porta, eu quero participar dessa feira. Não, a gente trabalha tudo hoje dentro de uma metodologia. Você se cadastra no portal GovBR, tem sua carteirinha recebida por e-mail, se inscreve para todas as oportunidades que nós temos, são transparentes, são vias editais públicos. Esse salão, a gente fez o edital lá em novembro, né? Divulgamos o edital nas redes sociais, inclusive publicado no Diário Oficial, e a pessoa vai, se cadastra e faz. Desde 2019, eu vinha dizendo a Rosália dentro do carro, nunca alguém se inscreveu, esteve dentro dos critérios e foi excluído. Não, ele sempre participa, né? Por isso que a gente está aumentando, e dessa vez foi um recorde, né? 537 artesãos, a gente trabalhava com 100 e poucos, 200, aí agora estamos trabalhando com 537. É uma colheita de um trabalho, né, ao longo da gestão, desse foco do governo, né, nessa semeadura. Agora, divulgar o Instagram, que é importante, aqueles que queiram ter mais informações, inclusive do salão, que é o Artesanato PAP. Artesanato PAP, que é o Instagram, para que possam adicionar e acompanhar. PAP. P de programa, A de artesanato e P paraibano. Aí quem tem um link do programa do Artesanato Paraibano, um link com mais informações, e está sempre sendo atualizado. O Museu do Artesanato Paraibano fica vizinho ao Museu João Pessoa. Na Praça da Independência. Praça da Independência. São 2 museus. Você visita, conhece a história de João Pessoa, e no outro tem a exposição com toda uma curadoria. Você vai conhecer as tipologias do artesanato, os artesãos, a origem deles. Uns são do Cariri, outros do sertão, aqui do litoral. E, no final, tem uma loja, né, tem um café, e essa loja você comprar. O turista compra e leva, pagando diretamente no Pix ali do artesão que recebe, né, e contribui para o artesanato da Paraíba. Ô, Rui, a gente já extrapolou o horário do programa, mas eu queria fazer uma pergunta à secretária, aproveitar a participação dela aqui, porque hoje, no evento lá no Teatro Paulo Pontes, o governador João Azevedo citou alguns investimentos na área de turismo, né, Pepa? Citou o Polo Turístico Cabo Branco e também o Centro de Convenções de Campina Grande. E com relação ao Polo Turístico Cabo Branco, o governador já começam as obras da Avenida Bulé Marcos. Queria que a senhora desse um F5 em relação a esses investimentos e empreendimentos no turismo. Deixa eu só complementar com mais uma pergunta, secretária. Hoje também, num evento lá no Paulo Pontes, foi exibido um vídeo institucional da Paraíba que será vinculado em vários segmentos, inclusive no exterior, na Argentina. Eu queria saber quais veículos, me parece que é na Gol, na Azul, a senhora pode dizer onde vão ser veiculados? Quais locais? O braço de promoção do turismo, né, a PBTU, juntamente com o Trade. Solicitamos um vídeo institucional da Paraíba, que vende o litoral, né, o sertão, as pegadas de Souza, Campina Grande e tudo. E aí a SECOM, né, que produziu, e que vai estar com esse material agora no planejamento do ano, que inicia agora em fevereiro, né, os espaços, né, tanto nas companhias aéreas, como também no aeroporto. Vai ser exibido também nos aeroportos de São Paulo, os principais aeroportos, no LED. E vai ser um material também de apresentação em reuniões. Teremos agora, com a diretoria nacional da Azul, dia 20, uma reunião, a diretoria vem para cá, então vamos apresentar, né, o vídeo, e um vídeo de um cartão de apresentação. Bilíngue, né, vai ter a versão para a Argentina, para as feiras internacionais, e que foi lançado hoje. E a parte de promoção é um braço importante, mas o turismo é bem mais completo. Infraestrutura, né, o Centro de Convenções de Campina Grande, um investimento de 120 milhões, a avenida ali do Complexo Turístico Cabo Branco, que vai integrar os equipamentos, as licenças dos hotéis do Parque Aquático, né, que já está um processo final de iniciar a construção, mas o Hotel Amado, que é do investidor paraibano, o mesmo lá de Bananeiras, já está em construção, com todas as licenças, Amado já está em construção. E o Centro de Convenções, tivemos uma reunião, eu fiz um relatório, que é uma gestão nossa também da Secretaria, junto com o Alexandre Cunha, que é o gestor do Centro de Convenções,
fizemos um relatório, são 10 anos, dia 26 de agosto, o Centro de Convenções de João Pessoa completa 10 anos de inauguração, era a primeira etapa. A segunda etapa foi o Teatro Pedra do Reino, que foi em 2015. Naturalmente, né, pelo processo até que nós temos do tempo, de manutenção, pintura, estrutura, então solicitei um relatório ao Alexandre, que apresentamos ao governador, ele de imediato autorizou ser feita toda a manutenção, toda a parte de infraestrutura e revisão de parte elétrica, hidráulica, Quer dizer, tudo. o Centro de Convenções é de 2010 e o Teatro é de 2015. 2015, nesse caso já tem 22 anos, já tem 12 anos o centro, né? Não, o centro ele vai fazer 10 anos agora, 26 de agosto, 10 anos. Da inauguração da primeira etapa. Tá. Foram 3 etapas. E nessa, são 4 prédios, Mas né? apesar desse tempo todo, ainda está bem conservado. Tá. Eu tenho ido muito lá, ao contrário da Estação Ciência, Cultura e Artes, que está destruída, né? Está depredada. O que nós temos lá no Centro de Convenções é muito bem construído, né? Acho que um dos maiores da América Latina em infraestrutura, e que esse ano tem uma agenda já bem movimentada de congresso de anestesiologia, congresso de enfermagem, congresso de educação, feiras. Então, com esse investimento que o governador, né, o governo do estado se propõe é mais 10 anos, porque vai ser inaugurado os resorts, vai ser inaugurado os hotéis, para 10 anos está novo novamente. Ô, Rosália, dá pra gente sonhar que a gente tem um resort quando? Dá pra ter uma expectativa? Será que a gente ainda curte esse resort? Curte. O resort... O que a secretária citou, do Amado, que é o de Zequinha. Do grupo de Zequinha. Tem a Estação Bananeiras. Que é do Roteiro Charme agora. Já iniciou desde outubro, desde a eleição que foi iniciada. O Ocean Palace também. São os dois que em média 2 anos. O Parque Aquático é de um grupo de Minas Gerais que faz gestão de vários parques aquáticos, inclusive de termas em Goiás. É um grupo muito grande que vai entrar aqui. E no Nordeste vai ser o primeiro equipamento deles. Rosália então tem o Parque Aquático e a hotelaria também. Rosália está dizendo que nós vamos sair daqui várias vezes e vamos almoçar lá. Sim. Aqui. Até porque serão day use. Eu conversei com o Zequinha, que é o proprietário, ele será day use. Qualquer um poderá usufruir. Agora, o secretário, em relação àquele mirante do centro de convenções, nunca funcionou. Disseram que ia ser um restaurante e é um lugar muito bonito. Quem já subiu, acho que aqui ninguém subiu, eu já subi, é fantástico. A vista é impressionante. Ali é a decisão do investidor de comprar a área lá. Quando ele sobe, tem a vista, que é um pulmão. O Centro de Convenções está no meio de um pulmão ali da Mata Atlântica, com aquela visão do mar. E aqueles tem um dos elevadores que desde a inauguração, na recepção do equipamento, não. Então, assim, tudo isso, os técnicos da Suplan, fizemos uma reunião com o secretário Deusdete, infraestrutura, com Simone da Suplan, lá no Centro de Convenções, vai ser todo esse levantamento para que a gente possa utilizar ainda mais esse equipamento tão importante, que ele é um indutor do Polo Cabo Branco. É o equipamento que, quando a gente traz o empreendedor, a Cinep, Polar, apresenta, ali é o cartão postal do Polo Cabo Branco. E esse cuidado, esse zelo pelo patrimônio público que o governador tem e que vai ter agora essa manutenção. É o prédio mais imponente do Centro de Convenções. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, vou fechar agradecendo a Marielza e a Rosália. E antes um ouvinte me lembrou o seguinte: Marta Medeiros, que é famosa nacionalmente na Renascença, ela conhece essa tradição de Monteiro, ou pelo fato dela não ser da Paraíba, ela... 90% da produção de Marta Medeiros sai da cidade de São João do Tigre, que faz parte exatamente do polo de rendeiras do estado da Paraíba. Mas... Ou seja, ela se promove com a renda da Paraíba. Made in Paraíba, tem que botar só a etiqueta. O problema é isso, ela não divulga de onde é, né? Ela divulga a marca dela, mas não deixa de ser uma parceira que gera encomenda, né? Aquelas rendeiras, elas são demandadas, o serviço elas fazem com as encomendas de Marta. Ela é alagoana. Se eu não me engano, parece que é uma parceria que ela tem com o estado de Alagoas. E aí ela meio que não divulga de onde ela pega as rendas. Eu estou lembrando, eu lembrei dessa história porque o governo de Alagoas faz todos os anos, em dezembro, uma festa de gala no teatro para oferecer um prêmio a quem fez a diferença em Alagoas no ano. Aí um menino que ganhou uma Olimpíada de Matemática leva a família para o teatro e é homenageado. A rendeira que ganhou um prêmio via Marta Medeiros, sei lá, alguma coisa assim.
E Marta Medeiros sempre está lá sendo premiada, porque... Mas aí, quando o ouvinte me lembrou aqui de Marta Medeiros, eu lembrei da gente ter a nossa própria Marta Medeiros daqui a pouco, né? Os modelos que são exclusivos, ela desenha no computador e passa para uma rendeira chamada Maria Suelene, de São João do Tigre, que ela é quem passa o risco, porque o processo é extremamente delicado. Você tem que passar o risco para um papel manteiga. Daquele papel manteiga, você alinhava o lacê, contornando o risco, com o lacê, né, em uma almofada, e a partir daí você vai juntar os pontos do lacê com a linha. Então é um processo realmente delicado. E para tirar o risco, que elas dizem assim, tirar o risco de um desenho novo, porque Marta trabalha com alguns desenhos exclusivos, né? Então, só algumas rendeiras fazem. E Suelene, inclusive, ganhou um prêmio Mulher Empreendedora do Sebrae, por ser uma rendeira, além de rendeira tradicional, de fazer esses riscos e quanto é e que custa um compartilhar. vestido de Marta Medeiros exclusivo, um desses aí? Olha, eu não tenho ideia, assim, eu me lembro de um ano que ela até ofereceu um vestido a uma pessoa que eu conheço que era R$30 mil. Olha aí, Petrônio. Né? Mas, assim, você pode comprar um vestido de renda renascença por um preço bem mais módico. Por uma coleção, né? A coleção Somos Todos Paraíba, desenvolvida com a orientação de Ronaldo Fraga, inspirada na obra de Flávio Tavares. Tem nos shoppings, né? para vender. Pois é, inclusive no Partage, né? E no Sim. CRAB, no Rio. Sim. Então, assim, você pode comprar o Instagram também das rendeiras. Que Mas óbvio Rosália que o preço falou, é melhor, né? É muito melhor. Mas, assim, aí não é uma coisa acessível a todo mundo. A gente sabe o quanto, né? Que R$2.500, R$3.000, às vezes R$4.000 num vestido, as pessoas que são assalariadas não. Mas as rendeiras dividem, a encomenda pode ser feita com antecedência, né? E o Instagram delas, das rendeiras do Cariri, é @rendas da Paraíba. Ó, Ju disse que vai lá comprar um. Para ir para o Festa de Verão domingo. Não. Sábado. Não. Com certeza. Vai pro casamento dela. Pessoal, foi muito bom esse papo aqui. Quebramos o gelo numa segunda-feira assim, carregada, com duas mulheres guerreiras que estão fazendo coisa boa na Paraíba. Muito Rosália, obrigada, Rui. boa Muito sorte. Maria Elza também. Disponha, volte outras vezes aqui. bater Com um papo certeza. a E gente. vocês estão convidados, né, Rosália? Amanhã o lançamento da 10 horas, imprensa. A gente vai estar a partir das 9 horas recebendo o pessoal da imprensa, com kitzinho A partir das bacana, 9 até horas. meio-dia. Tá, muito bem. E Aonde? lá no próprio evento, No próprio Avenida evento. Cabo Ah, Branco, tá. Vizinho Olho de Lula, 2260, Petrônio. vizinho Sim, Olho de eu Lula. sei. Inclusive você está certo, é no antigo Jangada. Não, porque é era bem perto. Depois, É perto. é na outra esquina. É O Jangada perto. fica numa esquina, na outra esquina você tem um terreno que a gente começou a trabalhar nele na terraplanagem e agora está montado o evento lá. Ok, obrigado, Abertura meninas. sexta-feira Muito às obrigada. 18 horas. Ó, Ju estava certa. Bolsonaro não aguenta a pressão. Lauro Jardim acaba de anunciar que ele acaba de dar entrada num hospital em Miami com fortes dores estomacais. Foi atendido de urgência, urgentíssima. 2h22. A palavra final que fica, Petrônio. Um abraço, até amanhã. Só trazer duas informações. A gente acabou esquecendo de dizer que o governador João Azevedo está indo para Brasília, vai participar pessoalmente da reunião com o presidente Lula, e a ex-primeira-dama do Estado, além de ter perdido o perfil no Instagram, porque ela apagou, corre o risco de perder a guarda do filho. O jornalista Maurílio Júnior traz a informação há pouco no seu blog que o ex-governador Ricardo Coutinho já acionou os seus advogados para pedir a guarda do filho que o ex-casal tem de 12 anos. Viu, seu Rui Dantas? Até amanhã. Pois é, até amanhã, novas informações às 6 da noite com o Alisson Bezerra e a equipe, e amanhã às 6 horas com Adelton Alves, Edmilson Pereira e o nosso Luciano Coxinha. Mas não desliga porque vem aí muita música boa na pop com Rafael Bambam.